Terra plana versus geoide. Pô, vamos ser sinceros que esse nome é muito escroto, né? Galera da Terra plana. Porra, geoide é meu peru, né? Geoide. É muito escroto tu chamar isso aí de geoide, né? E é óbvio que eu não vou assistir as 5 horas. O Pagani falou que vai assistir 5 horas de debate, mas nem fudendo. E assim, muito menos sobre Terra plana. Aí, que puta que pariu. Tá? Mas vamos ver como é que vai desenrolar essa porra aqui. A gente vai trocando ideia. Vamos lá. E qual que é a nossa meta de likes? Então tem que ser 5 mil likes na primeira hora, certo? Na primeira hora, tá certo? Agora tá bom. Então, assim, gente, deixa o like aí pra gente ficar em evidência na plataforma. Se inscreva no Redcast, porque você se inscrevendo, você fazer parte aqui do nosso canal e ganhar um churrasco de brinde, tá? Quero ver o pau torando. Quero ver o pau torando. Aos 400 ali, mas existem vários outros experimentos que foram feitos desde então. Mas deixa eu só entender, assim, pra gente... como que é essa terra plana que vocês acreditam? Tipo, a terra plana e tal, porque eu já vi vários modelos e, sim, na verdade, não... Um mais estapafúrdio do que o outro. Tem muito modelo que, infelizmente, assim, não corresponde com a realidade. Agora tem uns que tem até Atlântida, tem vários... Tem outros que falam que a terra sobe, tem tartaruga. Mas vocês acreditam naquela que tem o domo? Não tem... Sim. Olha aqui, ó. O modelo terra plana que a gente defende é o modelo cosmológico baseado nisso. Que tem um domo de vidro. Sim. A gente não sabe falar se é de vidro o que é, porque é impossível chegar até lá pra saber, né? Mas tudo indica que sim. Caralho, é de vidro. É de vidro. Puta que... Aí, imagina manter limpo. Puta que pariu. Lá na casa que eu tô mudando, vagabundo querer me cobrar 5 conto pra fazer uma faxina. Olha aí! Elionai, virou membro. Aí, mais um membro na parada. Elionai, YouTube member. Valeu, Elionai. Tamo junto, meu compadre. Agora você já pode mandar as perguntas que tu quiser que eu vou responder direto. Você vai ter sempre... como é que é o nome? Sempre preferência aqui para ter suas perguntas respondidas. Meu irmão, se o domo da parada é de vidro, tu imagina a pica de manter isso limpo. Por exemplo, hoje está nublado. É por quê? É porque não passaram o jornal no vidro. Olha aqui, ó, o Rafa falando aqui, ó. Cadê? Cliquei errado. Tem um porteiro que abre o domo para os foguetes da NASA. Aí você já percebe como é que os meus membros têm realmente uma inteligência acima da média. Quando é que você ia imaginar uma pergunta dessa? Só sendo membro aqui do canal. Por isso mesmo aqui, ó. Bem-vindo, Mateusão, mais novo membro do nosso canal. Obrigado por se tornar membro. E certamente estamos unindo aqui as mentes mais brilhantes aqui. A pergunta do Rafael é super cabível, tá? Tem um porteiro que abre esta porra aí para os foguetes saírem? Como é que faz? Quero saber. Será que a gente vai saber disso nesse debate? Só de saber que é de vidro, eu já fiquei... Será que é o Gorilla Glass, que é o vidro que a Samsung usa que não quebra? Gorilla Glass? Temos que saber. Eu gostaria que fosse de gelatina incolor, tá? Ricardo Mita, hoje tá safe de bot? Até o momento, sim. Ontem foram os funkeiros, né? Tomara que os terraplanistas hoje não enchem essa porra de robô aqui nessa porra aqui pra acabar de fuder com o canal. Mas a questão principal não é essa. Provar a existência ou não do domo. Porque você não precisa... É só pra entender no que vocês acreditam. É só pra você entender, porque o complementar da conversa vai mostrar justamente isso, que através da avaliação de condições sobre teste de curvatura, gravidade e as condições da atmosfera, tudo indica que a Terra, ela é plana, de fato, e não uma esfera. Certo. Né? Então, a explicação começa nesse ponto. Mas o Roberto está falando sobre a questão do teste de curvatura. Sim. Depois tem outros pontos adicionais que viram o problema do globo, que daí a gente entra na questão da gravidade, tem outras coisas questionáveis que são bem mais complicadas. Mas para eu entender assim, o Sol e Lua, por exemplo, estão dentro desse domo ou fora desse domo? Estariam... Olha aqui, ó. Não, quer ver, ó. Pode falar, Roberto. Não interessa. Não interessa bastante. Caralho. Não interessa. Então não interessa nada, porra. Não interessa nada, não interessa sol, não interessa... Então não é, porra, é um holograma que a gente tá vendo, né? Aí complicou, hein, Como é que é o nome desse moço? Complicou pra caralho. Se não interessa onde é que o sol e a lua estão, eu achei essa resposta meio esquisita. Não interessa. Tá bom, vamos ver o que ele deve explicar mais. Nada. Não, mas só para entender o modelo. Então ouve. Porque tudo dentro da ciência interessa, né? Então, eu já tudo que é mensurável, tudo que tu pode... Olha aí, o Tiagão, virou membro. Levar, fazer teste em laboratório. Valeu, Tiagão. Quantas vezes tu quiser. Tamo junto, meu compadre. Não, isso eu consigo reproduzir.
Agora, tu consegue ir Coração lá de pra galinha saber onde está? tem. Aí vai depender de tu acreditar em 99 terceiros. me quebra. Se os terceiros foram lá, sabe, medir a Tem, distância... botão de virar Ou seja, membro. toda Tá aqui solução embaixo, baseada perto em de acreditar em inscrever. terceiros, né? Claro. Não, Fala, não, Pedrão. Tu mesmo pode fazer o teste. Não, mas a gente não vai fazer todos os testes. Eles são feitos, são analisados por pares, e como a gente usa e eles funcionam, a gente parte a partir desses princípios. Funciona. No momento Por em que exemplo, eu vejo... o teste básico, tá? O teste de você da divisão da luz feito, a divisão prismática que Isaac Newton fez. Tá. Então, tanta gente fez que eu, particularmente, não preciso fazer. Não. Apesar de já ter visto isso várias vezes, porque é um experimento que Não, acontece. Peraí. O que o brigadeiro sabe de física? Você está de brincadeira comigo? Isso é uma brincadeira, de novo. Eu sou um mestre da física. O atrito causado pela minha genitália quando eu deflorava as moças gerava, alguns quilojoules de potência, tá? E a entropia gerava energia e a termodinâmica da relação sexual que eu produzo é uma coisa incrível. Se você colocar até hoje, 13 anos casado, eu e minha esposa, não é mais daquele negócio. Agora, não, mas ainda performo legal. Se você colocar eletrodos no meu corpo durante o ato da minha cópula com a minha esposa, meia hora de cópula, de fornicação do brigadeiro, ilumina Balneário Camboriú por uma semana, tá? A energia gerada. Como é que você vai me perguntar? A Ana dizendo que é cringe. Graças a Deus eu não sei que porra é isso, Ana. Faço nem ideia de que porra é cringe. Mas eu acho que você não tá me elogiando, não. Samuel Cunha, mais novo membro do canal. Aí, Samuca, bem-vindo. Samuca juntou-se aos mais brabos. Aí sim, Samuca. E o Thiago Magalhães dizendo, podemos fazer um encontro de membros, brigadeiro? Faremos, mas essa é uma das razões pelas quais eu coloquei o clube de membros aqui, que quando a gente tiver um número relevante de membros, eu vou começar, nessas viagens que eu faço, reunir os membros no local para a gente se conhecer, trocar ideia, né? E vou levar até o Zulu como meu garotinho de estimação. Vamos lá. Ótimo. Até naturalmente. Então, isso é um experimento que é reproduzível. Apesar de tu não fazer, tu Sim, sabe mas que... todo experimento na ciência ele tem que ser reproduzível. Todos tem que ser. Ponto. Aí tá. Isso aí. Isso. Esse é o problema ponto. do Globo. É o principal problema do Globo. Porque muitas coisas que são afirmadas como fatos do Globo não são reproduzíveis. Por exemplo, É aí que tá. Você tem que acreditar. Por exemplo, a própria curvatura, o teste de curvatura em si. Você tem um cálculo baseado com o raio da Terra que calcula justamente a curvatura que supostamente a Terra teria que ter a cada nível de quilometragem de distância. Certo. Você está observando um objeto. Fala, ofensivo. O problema é que isso não acontece, porque quando você usa uma câmera sofisticada com a tecnologia do Manicom P1000, você resgata objetos que não poderiam ser resgatados. Não, mas... Essa é a questão. Isso bate de frente justamente com o próprio modelo matemático que defenderia a curvatura da Terra. Porque você calcula, se eu pegar um pedaço de papel, a gente se basear no raio da Terra, você vai lá, trigonometria esférica, a 20 quilômetros de distância, tal objeto de tal altura, em relação à altura do observador, metros abaixo ele deveria estar da linha X. tangencial. Só que você vai lá, dá um zoom, pum, você vê o objeto. Então, mas até tem vídeos agora que o pessoal câmeras... Porque assim, se a Terra fosse plana, por exemplo, eu tenho um telescópio em casa, eu vi Saturno, vi Júpiter, que está a centenas de milhões de quilômetros daqui. Bom, isso eu aí, vi. Aí já também é um número especulativo, é uma coisa que a gente pode fazer depois. Tudo bem, não, mas eu vi. observou sim, isso eu vi. você observa, claro. Aí, por exemplo, eu não consigo colocar meu telescópio de cima do prédio e ver as pirâmides do Egito. É por conta das condições atmosféricas. Porque não tem como você pensar que a sua capacidade de visão, tanto a sua ou usando um aparelho que seja sofisticado, que você vai enxergar tudo até o infinito. Porque as condições atmosféricas impactam nisso também. Mesmo com o Manicom P1000, se você for na praia, por exemplo, a Ilha Sumítica, que o seu Roberto deu de exemplo, que está a cerca de 30 quilômetros. 33 quilômetros. Não são todos os dias que você vai conseguir enxergá-la, por conta da umidade relativa do ar, a quantidade de moléculas de matéria. Aí, o Evandrão tá falando, eu não entendi porra nenhuma aqui. Eu já vou voltar aqui. Aí, Briga, tem vários experimentos feitos no canal Além do Horizonte Optical que contradizem o formato geóide da Terra. Eles já chamaram vários doutores em física para debaterem os experimentos. Ah, é mesmo, hein? Não sabia, não conhecia esse canal, não. Depois eu vou dar uma olhada. É que, na verdade, para ser bem sincero, esse assunto de terra plana não me interessa em absolutamente porra nenhuma. Para mim, primeiro, eu não acho que a Terra seja plana. E segundo, também o que eu acho não importa porra nenhuma. Provavelmente eu nunca vou sair aqui da Terra. Então, se ela é plana, se ela é redonda, se ela é triangular, se ela é um cubo, se ela é formato de rola, cara, o que me importa é que Balneário, Paulo, Rio de Janeiro, uma coisinha ou outra na Europa, e foda-se. Lá que porra é essa? Por que você tá vendo isso aqui então, obrigado? Porque vocês pediram no vídeo da manhã. No vídeo da manhã vocês me falaram, eu falei, qual o debate vocês querem que eu assista? Aí pediram lá.
para eu assistir esse aqui. Então, eu tô assistindo esse aqui e tô tentando extrair alguma coisa positiva. Agora, esse ponto aqui já é estranho. Realmente, o engenheiro Léo, ele falou, aí, ó, olha aí quem virou membro do canal. Caio Freitas Carcaça de Ferro. Caio Freitas Carcaça de Ferro. O Caio tá sempre fortalecendo lá na Growth, sempre usando o cupom Brigadeiro, tá sempre nas nossas lives. E agora, sensacional, nosso novo membro. Estamos unindo. Ó, eu vou falar para vocês, o nosso clube de membros vai ser o clube de membros mais pica do YouTube inteiro, hein? Estamos só unindo neguinho caixa grossa. Agora, esse ponto levantado pelo engenheiro Léo é interessante. Ele tem uma porra de uma... Como é que é o nome? Telescópio. Aliás, o cara que tem um telescópio em casa é um cara que não broca muito, né? Vamos ser sinceros. De noite, o cara tem duas opções. Vou dar-lhe a catucada ou vou ver estrela, porra. Então, tudo bem, vamos esquecer isso aqui. Telescópio. Porra, eu olho Saturno lá na puta que o pariu. E eu não consigo ver as pirâmides do Egito. Eu não consigo ver nem o Cristo Redentor. É estranho, né? Ó, galo cego. Olha só, meu irmão. Na moral, como é que vocês não vão virar membro do canal quando a gente tem um membro chamado Galo Cego? Qual outro canal tem um membro chamado Galo Cego? Não tem. Ó o Casanova aí. Casanova, já vira membro. Abre essa carteira aí. Já coça, tira esse escorpião do bolso aí, já vira logo membro dessa porra para fazer companhia ao Galo Cego e os demais. E o Evandro diz o seguinte, Roberto Escuro, inclusive, é doutor em física e dá aula nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Eu também não me importo com formar da Terra, mas os caras estão provando vários pontos. Interessante pra caralho. Não, é interessante, cara. Interessante pra caralho, porque assim, vamos lá, a gente tá... Ó o Evandrão aí, ó. Evandro, mas, porra, hoje tá geral virando membro. Porra, só casca grossa da pesada. Qual que é a parada? Olha só, pensa comigo aqui. Meu irmão, porra, essa porra de terra plana é muito doida. Porque, vamos lá, a gente tá aqui zoando e o cara... Se essa porra for plana mesmo, maluco é mó doideira. A parada é plana. Muda toda... Mas também, na verdade, não muda porra nenhuma, porque a gente nunca vai sair da Terra também. Então foda-se, vamos ver essa porra aqui. Ó, Thiago falou o seguinte, o que me pega é que o Xandão, que acredita em Terra plana, deve ser mais inteligente que o MC Smith. O Xandão é inteligente pra caralho. Rodrigo Sampaio, sei lá, que vocês estão brigando aí, né? Vocês parem de brigar. O Rafael Lopes dizendo que o sol da meia-noite aí, ó. Sol da meia-noite na Antártida prova que a Terra não é plana, mas é bom ver os debates. Vamos ver aqui. Que existe entre a sua visão, o seu olho e até o objeto observado é imensa. Mas é matéria Isso varia. Isso varia. Lógico que tem particulado e tal. Você pode pegar, por exemplo, num dia que esteja minimamente nublado, você já não enxerga. E também aí vai ter outra questão que é importante que a gente vai entrar, que a gente vai detalhar aqui, que é a questão da refração. Mas, não, legal. Mas só para eu entender, para a gente partir a princípio do que vocês acreditam. Claro. Então a Terra, ela tem um domo. Se o Sol ou a Lua, vocês não sabem se está dentro ou se está fora. É porque Não. é o seguinte, eu vou falar bem claro. Em tese, no modelo, Sol e Lua, eles estão dentro. Dentro do Eles domo. estariam muito mais próximos do que aquilo que é divulgado. Mas o ponto nevrálgico aqui é o seguinte, discutir o céu é perda de tempo. Por quê? Porque o céu, ele é altamente especulativo, justamente pela incapacidade que temos de provar realmente e empiricamente o tamanho do astro, a distância real, tudo isso é baseado em algoritmos matemáticos que eles utilizam com base, inclusive, no próprio raio da Terra, que é uma medida que eles determinam, porque ela serve para o modelo do globo. Para eles definirem, por exemplo, o sistema, o sistema de ensino que nós estamos acostumados, o tradicional, ele parte baseado disso. Nós temos um modelo do globo, que ele já tem uma matemática por trás dele, que parte do princípio que a Terra tem um raio X. A partir desse raio, eles fazem essas medidas, distância. Terra, Sol, Terra, Júpiter, Terra, Saturno, Terra, planeta Luz, não sei da onde, ela não é proporcional ao raio da Terra. Você não precisa... Mas isso entra no cálculo. Para medir. Você não precisa. Aí, totalmente. Toda e qualquer distância astronômica depende de a Terra ter o raio ou o diâmetro. Sim, toda a distância, porque ela é feita através de paralaxes. Então, quando você vê o Sol nascer ou a Lua, você vai ver numa posição e numa outra posição distante para fazer cálculos trigonométricos. É um jeito de fazer cálculo. Mas Mera trigonometria. Só posso complementar uma coisa rapidinho, só para entender. Então, eu estava dizendo que discutir sobre o céu, ele não traz nada... Perdão. Ixi. Parei de falar. Não sei, né? Deixa tu falar, né? Vai que eu Falei, até a televisão tá empolgada, alguém invadiu aí o sistema, então alguém vai lá participar da conversa também. Então, discutir sobre o céu é uma coisa que não leva a nada, porque o céu, ele é especulativo.
você tem vários modelos de explicações sobre o céu. Inclusive, se você imaginar o modelo geocêntrico, que seria uma Terra parada e apenas o céu se movendo, você pode também analisar dessa forma. As forças inerciais numa Terra que supostamente se move seriam as mesmas impostas a uma Terra parada, mas com o céu se movendo. O que eu quero dizer com isso? É que falar sobre a movimentação dos astros realmente não vai mudar a topografia da Terra. Então a gente está falando de teste de curvatura e de gravidade, porque esses são os pontos-chave. Afinal de contas, se não tem gravidade, se é provado que a gravidade ela não funciona, acabou para a bola. Ela depende exclusivamente disso. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então o céu, eu posso. Não tô dizendo que não é bacana falar sobre o céu, observar, é muito bacana, é legal pra caramba. Mas ele não vai mudar a topografia da Terra, ele não muda o teste de curvatura. Ela é parada, ela não gira. No modelo Terra plana, sim, ela tá estacionária. Não se movimenta. Então, porque tem algumas coisas que a Terra estacionária a gente usa, eu como engenheiro uso, sim, e elas não funcionariam. Tá? Então, você tem, por exemplo, sistema de navegação inercial. Por exemplo, se a Terra é estacionária e se não tem gravidade, e isso submarino usa, e como que é para o pessoal que não conhece, o que é um sistema de navegação inercial, tá? Como existe gravidade e como a Terra gira, eu tenho acelerômetros e tenho giroscópicos. Por que eu uso isso, por exemplo, no submarino? Porque o submarino, debaixo d'água, por exemplo, debaixo de camada de gelo, o GPS não funciona para ele. Ele não consegue pegar o sinal do GPS, tá? Então, até para você ficar independente desses sistemas, você faz um sistema que o próprio equipamento ele mede a posição dele no globo. Então, um sistema de navegação inercial. Como que ele funciona? Você tem acelerômetros giroscópios, então, que ele vai pegar, pela gravidade da Terra, ele vai pegar este eixo, vai pegar o eixo Z, e com o acelerômetro, e aí eu tenho que deixar ele parado. Esse é um problema desse sistema inercial, né? Você tem que deixar o equipamento parado, o acelerômetro, né, para ele se direcionar justamente pelo giro da Terra. E funciona exatamente como funciona uma secadora de roupa. Né? Por que a secadora de roupa funciona? Por causa da força centrífuga. Sim. Por isso que chama centrífuga. Levando bolado. Aí, Briga, tu acredita que o homem foi pra Lua? Eu nem fudendo. Meu irmão, eu já acreditei. Aí eu agora não acredito mais, porque o Zulu uma vez me trouxe... Olha só, o Zulu me trouxe um questionamento interessante. O Zulu disse o seguinte, se o homem foi para a Lua, por que ele não voltou nunca mais? Caralho, é mesmo, né, cara? Parei de acreditar. Quando perguntaram para Blebel que diferença vai a Terra ser um globo ou não, ele respondeu, porque o formato do globo é uma prisão mental. Brigadeiro igual muito músculo e pouco cérebro. Vazei. Obrigado, ô Nerd Andertal. Obrigado por avisar, cara. Muito obrigado, hein? Eu vou avisar pro Zulu que tu tá vazando. Peraí. Zulu, Nerd Andertal tava aqui na minha live agora. E aí ele falou que eu tenho muito músculo e pouco cérebro. Aí ele vazou, entendeu? Só pra te avisar aí. Ô Nerd Andertal, o Zulu tá lá em Dubai agora com um atleta nosso, mas eu achei interessante te avisar, tá? Obrigado aí por avisar pra gente aí, tá? Eu quero registrar aqui que o Brunão virou também mais um membro do canal. Obrigado, meu compadre. Tamo junto demais. Ossa! Centrifugação. Então ele tá girando porque tem algo segurando ali no giro. Por exemplo, a Terra, quando tá girando, tem uma pequena força que tá tentando jogar a gente para fora da Terra. Claro que a gravidade não deixa. Só que essa força é fácil, não tão fácil, mas essa força é mensurável. Então, você percebe a gravidade, você tem o equipamento que ele pega a gravidade, você tem um equipamento que ele vai pegar pelo giro da Terra. Então, ele vai pegar essa direção leste-oeste e perpendicular dela é norte a sul. Eu já tracei os 3 eixos. Eu sei o ponto onde eu estou agora e os acelerômetros, por exemplo, vão pegando quanto que eu vou deslocando para cada lado e eu sei a todo momento onde eu estou. Se a Terra está parada, esse equipamento não deveria funcionar. E ele funciona. Por que ele funciona? Eu tenho um ponto que é o ponto-chave, que justamente, com todo respeito, lógico, refutaria isso. Porque dizer que a gravidade existe com base num acelerômetro não faz sentido, porque para provar a gravidade, você teria que provar massa atraindo massa. E não partir do princípio do acelerômetro. Então, na verdade, talvez... Mas eu não posso falar porque eu não sou... atraída, né? Por isso que ele funciona. Mas é aí que tá. Deveria ser provado em primeiro lugar o quê? Massa, a capacidade de massa justamente atrair massa. E é esse o ponto que não é provado. Então, na verdade, quando você diz isso, é claro que o modelo que você utiliza funciona. Mas não é porque exatamente massa está atraindo massa. Existe, na verdade, um cálculo matemático baseado no modelo e você pode usar lá as variáveis que funcionam para o seu trabalho. Mas isso... não prova massa atraindo massa. Entende o que eu quero dizer?
Na verdade, Segue, isso Mas é o que está atraindo isso justamente para o centro de massa da Terra. é aí que tá que a gente vai entrar na questão da termodinâmica. Tudo tem a ver com energia. A movimentação da matéria em relação ao meio tem a ver com a capacidade dela de se movimentar. E isso é atribuído à energia. Então, mas qual é a energia que está puxando esse equipamento para baixo para ele sentir? Poderia Você ser. entendeu? E qual é a outra energia, Tá. se não é o giro, e você ter justamente essa força tangencial que está tentando te jogar para fora, que faz ele conseguir você pegar os 3 eixos, que é um eixo para baixo, é um eixo de direção ao norte e um perpendicular a ele. Então esses equipamentos estão funcionando no mundo todo. Se a Terra é plana, se não existe gravidade, tem que ser essas duas condições. Se a Terra se não tem gravidade e se a Terra é estacionária, nenhum desses equipamentos poderiam estar funcionando. Sim. E eles estão funcionando. Não, Como eles estão funcionando? Sim. Porque É tá mais ou menos como... Outro dia eu conversei com o Marcos Rebelin, Sim. era mais ou menos isso. Sim, né? fica um impasse. Eu certo tinha um impasse. martelo lá, eu falei assim, ó, esse martelo aqui funciona. Ele falou, não, mas o meu martelo é melhor. Aí ele tem a bola do Kiko. Não prega prego, não tira prego, mas ele acredita que é melhor. É porque assim, engenheiro Léo, o que eu falei é um fato. Assim, gravidade, LM Play, boatos que o Brigadeiro deu um tapa na terra e até hoje ela gira. Exatamente isso. E aí, toda noite, quando eu dou aquela catucada, eu mantenho a energia para ela girar, entendeu? Agora, uma coisa que eu reparei aqui, que é interessante, é o seguinte. O 38, aqui, ó, participação, Renato 38. Renato 38 meteu, apostou 10 no viado, meteu o pé, não apareceu, né? Correu, fugiu, mais uma vez. Ele fugiu de mim lá no Redcast e agora fugiu do Super Xandão e do Roberto Skur. Sabe o que eu tô reparando? E aí agora quem vai botar os bots na live é o pessoal fã do 38. O 38 ele só vai a debate, a lugares onde ele tem total certeza que ele vai dobrar todo mundo. Quando é algum lugar que as pessoas vão colocar ele numa encruzilhada ali, contra as cordas ali, ele aposta 10 no viado e mete o pé. Aqui tava anunciado que ele não foi. Quando fui eu e ele lá no Redcast também, ele desmarcou no dia. 38, sei não, hein? Marcos Paulo, não voltamos à Lua porque não faz sentido. Antes era para dizer que uma nação era maior que a outra, mas com a descoberta do Hélio 3 já voltamos lá. Olha, eu gostaria de... E o Renato falando que o 38 é argiloso. É verdade. É argiloso, é fujão, hein? a gente tem que partir do princípio que massa atrai massa. E Não necessariamente. Não, necessariamente. Não necessariamente. Porque você tem essa crença do massa mais massa. Crença? Opa, é crença? Então vamos lá, porque a gente ainda não tem a certeza. Ah, tá. Então é bom, que não tem certeza, está aberto para outras explicações. E é uma das coisas, mas assim, não que não existe essa atração, de certa forma, mas um motivo. Não. Vamos lá. Tu não Tá tem vendo como é certeza. complicado? Vamos lá. Tu não tem. Peraí, ó. Tu não tem certeza. Ele não está aberto. Calma. Ele está em duas possibilidades. Então, calma Vamos lá. aí. Se tu assume que tu não tem certeza, tu está dizendo que algo está atraindo e que tem uma força que está expelindo, a centrífuga, né? Para sair Se desse tiver em jeito. giro. Não, tu está falando isso, Sim. mas tu não tem certeza, porque tu não pode provar Qual das isso. duas hipóteses? É, A atração existe, mas... Não. Vamos lá. Peraí, calma. Vamos lá. Tu complementa, tá? A aproximação existe, então vamos lá. A aproximação existe entre dois corpos. O que causa essa aproximação? Pode ser massa atraindo massa, aí tem gente que acredita na teoria do graviton, por exemplo, da partícula chamada graviton. Que é uma teoria, né? Isso é uma teoria, hipótese, isso. Ou aí tem que isso, eu tenho uma dificuldade absurda, aliás, de entender. Sim. A deformação do espaço. O espaço está sendo deformado. Isso Entendeu? prova justamente que nem entre eles têm um consenso. Mas Se assim, você vai é muito se assim. você- Não, é muito assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eles não conseguem provar nem massa atraindo massa e depois Esse aqui, precisam ó. de um outro físico para falar que na verdade não. É a distorção do espaço-tempo. É. Eles usam um tipo de gravidade para explicar fora do planeta e outro para explicar aqui dentro. Não, na verdade é a Então, mesma. não, se ela existe, Tá é a mesma vendo? dentro ou a mesma fora. É, a questão. Bom, É. no meu Tinha que conceito, ser. no que eu Tinha entendo, que não ser. são as mesmas. E Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Bem sincero. Um dos assuntos que eu menos entendo na minha vida é essa porra de astronomia, de astrologia, de porra... Primeiro, que eu acho uma porra chata pra caralho. Eu não consigo imaginar um cara viril estudando isso. Quando eu penso em alguma porra, um cara que curte estrela, o caralho, ou é maconheiro, ou é borracha fraca, nerdão borracha fraca. Então, essa porra eu não... Pronto. E o outro motivo é que não tem como provar, porra. Caralho. Não tem ninguém... Porra, é uma ínfima porção de pessoas que vai até o espaço. A gente tem que ficar
acreditando nesse filho da... astrologia, exatamente, signo. Falei astronomia e astrologia, né? Mas eu não... essas porra eu não gosto não, cara. Sinceramente. Então eu tô super aberto a todos os tipos de teses, hipóteses e o caralho, porque eu não... E outra, isso aí sempre me deu, não sei vocês, cara, mas isso sempre me deu desde novinho, uma deprê do caralho. Quando eu pensava o quão pequeno eu era dentro de um planeta que é pequeno, dentro de uma galáxia que é pequena, dentro de uma porra que não tem fim, falava, puta que o pariu, que merda. Me deprimia um pouco. Oi, Laís, minha querida. Então, é uma porra que nunca me interessou. Tem um doutor em física chamado Douglas. Ele tem um canal chamado Inteligentista. O cara é bem conhecido. Ele tem vários vídeos explanando a farsa da ida à Lua com base nos vídeos da própria NASA. Cara, o Zulu gosta dessas coisas pra caralho. O Zulu adora. Se tu começar a conversar com o Zulu sobre se o homem foi ou não foi na Lua, porra, ele adora. Adora. Qual é, Giliard? Uma delas, inclusive, se prova. A não ser com base em modelos matemáticos que são já pré-estabelecidos. Mas isso, por que funciona esses equipamentos no mundo todo? A pergunta não é por que funciona. Tá? Não é só por que funciona. Existem motivos para estar funcionando. Agora, se esse motivo é uma gravidade, uma força puxando, esse é o ponto. Tu tem que Mas provar... a gravidade é uma das coisas que eu preciso. A outra coisa é a Terra girar. Se a Terra não girar, tudo bem, esquece a gravidade, então não tem gravidade. Tá. Mas se a Terra não gira, as outras duas direções que eu calculo no sistema inercial, eu também não tenho que ter. Então, como é que funciona? Como é que eu consigo perceber que a Terra está girando se ela não gira? Ora, eu acabei de dizer que até no modelo geocêntrico, eu acredito que no modelo de Terra geocêntrico, esse equipamento também funcionaria. O próprio Einstein disse que, por exemplo, o pêndulo de Foucault, que é um experimento utilizado para dizerem que a Terra se movimenta, ele, justamente por ser muito suscetível a variações eletromagnéticas, dizem que no modelo geocêntrico, o próprio Einstein disse isso, imaginando que o céu se move e a Terra está parada, o pêndulo também vai oscilar, ele terá suas oscilações, porque as forças inerciais que estão numa Terra onde o céu está girando e ela permanece parada são as mesmas do que o contrário, que seria a Terra girando e o céu parado. Ele disse isso vem do próprio Einstein. Ele disse que as forças inerciais são as mesmas. Então... Não, a Terra parada não, isso aí não. Se a Terra está parada, eu não tenho, né? Se ela está parada... Ele disse no movimento contrário. Se fosse sim, nesse movimento relativo. Mas se a Terra está parada... Algo está mexendo. Se a Terra está parada, algo está mexendo na atmosfera. Você sabe que se você coloca um recipiente com eletrodos, coloca água e salgada, e no momento que você botar a parte da energia, da eletricidade ali, vai começar a girar em torno, a água vai começar a girar em torno. Então, por que não associar algo que é da nossa natureza, as forças que dizem na física, que são as quatro forças, né? Nem fundamentais, dessas quatro, a quem está inserida ali como intrusa é a gravidade, que ninguém prova. As outras existem. É a mais fraca, tão insignificante. Enquanto que as demais são provadas. Mas está segurando todos nós aqui, né? Por que as coisas caem, então? Calma, só um pouquinho, só um pouquinho. Pera aí, só um pouquinho. Nós começamos aqui a conversar. A conversa é interessante, ela vai dando salto, você fica empolgado. Nós estamos dando salto. Sério isso? Não, cai, ótimo. Tem um oceano em cima. Ninguém nega que as coisas caiam, tá? Tem um oceano em cima do domo. Segundo a NASA, para o homem ir à Lua, foi tentada mais de 80 testes, mas para voltar à Lua, para a Terra, acertaram de primeira. E a câmera estava certinho onde a nave espacial ia cair. É muita sorte, mano. Isso é outra coisa que o Zulu fala também. Agora nós começamos a falar sobre a questão da curvatura, tá? Como você já pulou para o giroscópio. Sim. Mas tudo parte do princípio de que a Terra precisa ser uma bola para existir a gravidade. A gravidade existe assim por causa disso. Que ia existir gravidade. Não, eles dizem que não. Não, isso aí não faz sentido. Qualquer geometria que for, qualquer geometria, pode ser um quadrado, pode ser uma rosquinha, pode ser qualquer geometria, até porque vocês falaram, massa atrai massa. Não, eu não quero discutir com esse pessoal que determinou esse modelo da Terra esférica. Se eles dizem que é assim, não é eu que estou falando. Não é eles, é física. Tá? Então, a física é feita por pessoas. Você vai ter uma atração gravitacional para o centro de massa dela. Não. Se for uma rosquinha, inclusive, o centro de massa vai estar fora do corpo. O centro de massa é uma coisa, né? Sim. Onde vai ter o centro de gravidade da peça. Isso é uma coisa. Sim. Isso é uma coisa. E isso é uma coisa que existe. atrai para o centro de massa. Não, agora tu está acrescentando a gravidade.
Uma coisa é existir um centro de massa. Existe. Sim. Qualquer objeto você consegue encontrar o centro dele, né? Eu vou pegar um Red Bull rapidinho, peraí. Isso é uma coisa, isso existe. Agora, dizer que é a gravidade Mas que qual tá... é o sentido da gente determinar o centro de massa se não tem gravidade? Não, porque tu vai fazer um equilíbrio de peças numa engenharia civil, tu tem que saber qual que é o centro de massa. E eles giram em torno desse centro de massa. Não, se houver uma rotação, vai girar, mas não é esse o ponto. Certo. O ponto, vamos começar do início. Tá, Vamos lá, Existe curva na Terra? Como é que eu provo que existe curva? Eu posso... Vai. Tem um vídeo que o Sérgio mandou. Vamos lá. O Sérgio mandou um vídeo, vamos colocar, que ele vai falar sobre essa questão por que a Terra é uma esfera e por que ela não é plana. E ele vai falar sobre a questão da curvatura. Certo. Eu sei que ele não tá aqui, a galera já sabe, né, no chat e tudo mais, mas eu fiz questão dele mandar um vídeo falando o argumento dele já como um cara que estuda. Ah, galera, deixa eu falar para vocês, eu esqueci de falar para vocês. Uma das coisas que eu vou fazer, agora não, um pouquinho mais para frente, quando a gente tiver um número de membros maior aqui no canal, eu vou começar a fazer lives exclusivas, pelo menos, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, para os membros aqui do canal, onde a gente vai ficar trocando ideias sobre tudo, tá? E onde eu vou, sei lá, muita gente me pede conselho via Instagram, via e-mail, via não sei o quê. Então, vou passar um pouco da minha experiência para vocês, tentar ajudar vocês aos pouquinhos aí, com o que eu puder, tá? Dentro das minhas limitações. Eu esqueci de falar, tá? Esse é um dos motivos pelos quais eu coloquei clube de membros aqui, que é para não dá para fazer uma live mais séria, trocando ideias sobre assuntos mais profundos, com, 2, 3 mil pessoas, que dá merda, né? A gente acaba desviando. Então, com a galera os membros aqui vai rolar. Deixa eu ver aqui. A Laís tá dando um esporro em alguém? Deixa eu ver aqui. É no João. Só fala de transar esse animal do Marcelo, bicho completamente sucumbido ao desejo da carne. Não sigam esse exemplo, rapaziada. Busquem fugir dessas influências ruins. João, você é amargurado desse jeito justamente porque você não transa. Se você seguisse o meu exemplo, você estaria transando. Você estaria suplementando com os produtos da Growth, ia estar com a carcaça mais maneiro, ia estar colocando as blusas da Alpha Co, ia estar posturado e bonito, ia conseguir uma gata, ia estar transando, e aí tu não ia estar amargurado escrevendo esse tipo de merda aí, entendeu? Isso é típico texto de cara amargurado que não transa. É por isso que eu fico incentivando a galera a transar, entendeu, compadre? Para não ficar amargurado igual tu. Daniel, brigadeiro de desafio, ver o vídeo Momento da Decolagem Apollo 17. Se aquilo não for CGI, eu corto meu braço. Pinheirão, separa esse vídeo pra gente assistir na live de quarta-feira aí. Tá aceito o desafio. Será que é CGI? Pô, não... Será que é, Daniel? Eu acho legal essas paradas, cara. Mas eu fico meio com receio de acreditar. Mas vamos ver essa porra. Astronomia há muitos anos, né? Certo. Então, já que ele fala, ele é geólogo, entende que Claro. a formação da Terra, né, na verdade, é esfera e não plana, tá aí o vídeo do Sérgio. Pode colocar aí, produção. Vamos lá. Ele devia estar aqui, né? Vamos falar sobre isso. Tá. É bom que a gente já Então é o seguinte, né, no final do ano de 2024 rolou aí o que é chamado The Final Experiment, onde 3 terraplanistas e 12 globaloides, né, o Globe, como o pessoal chama, foram para a Antártica. Para quê? O que eles foram fazer na Antártica? Eles foram provar, né, que na Antártica tem o sol da meia-noite. Para a Terra plana, o sol da meia-noite no Ártico existe. Então não adianta a gente ir para o Ártico querendo provar que a Terra é redonda, porque lá no Ártico, para os terraplanistas, tem sol da meia-noite, totalmente explicado, tudo bonitinho, certinho. Mas na Antártica não pode ter. A menos que você comece a fazer contas que não dá para fazer e explicar que o sol sai de um lado e aparece no outro, não tem como ter um sol da meia-noite na Antártica. Então, o pessoal fez o experimento da maneira correta, ou seja, levaram tanto um lado como o outro lado para acompanhar exatamente o mesmo experimento. E aí não tinha dúvida, porque estariam lá acompanhando tudo o que estava acontecendo. Muito bem, levaram lá, se a Terra fosse realmente plana, não era para ter sol da meia-noite na Antártica. Não era para ter. Porque não era para ter nem sol aparecendo na parte sul. Porque para a Terra plana, né, a Antártica é aquele anel, aquela borda que contorna toda a Terra. Então não tem sul para eles, não tem sul da Antártica, não tem nada ao sul da Antártica. Então se você está lá e o sol aparece, risca, dá uma volta, faz qualquer coisa na parte sul,
Isso já vai contra o modelo da Terra plana. Muito bem, foram lá, fizeram o experimento, 3 terraplanistas, 12 globe, filmaram, colocaram câmeras, todo tipo de câmera filmando câmera, fizeram o experimento com a sombra, pegaram que o globo, fizeram a simulação do que o globo, né, do que o modelo do globo previa para o movimento do Sol e verificaram isso através de sombra, experimentalmente ali, com o pessoal da Terra plana, verificando tudo, concordando com tudo que estava acontecendo. Então esse é o The Final Experiment, que a gente chama, provando que a Terra é redonda, né? Como a gente, né? É uma esfera, né? Melhor dizendo. Como a gente já sabe que é há muito tempo. E outras coisas, né? Um dia nós vamos fazer um experimento aí com vulcão e com terremoto também. Convido aí os terraplanistas a gente fazer um experimento de vulcão e terremoto para provar que não tem como ter vulcão nem terremoto na Terra plana. É impossível isso acontecer. Mas fica aí, então chama-se The Final Experiment, e aí o pessoal pode consultar e ver, tem todos os vídeos, todas as lives foram feitas, tudo foi feito ao vivo, né, para não ter problema, para não falar que foi editado, e não tudo com consentimento de todos que estavam. Então é o seguinte, né, no final do ano de 2024... Tira o Sérgio daí. Obrigado aí, produção. Pronto. Vamos falar sobre isso? Claro. O Sérgio disse... E aí o Xandão já até comentou lá na live e tal. Já rolou uma certa animosidade entre você, é verdade isso? Comigo? Entre vocês? Olha, nenhuma animosidade. Você nunca falou do Sérgio na internet, tem de procurar na internet. A gente falou, nós fazemos lives, né, e a gente nós sabemos que ele é um expoente aí da divulgação científica nacional, então, obviamente, quando ele faz essa fala, por exemplo, né, é uma fala que nós poderíamos, durante uma live, comentar, né? E dar a nossa opinião, assim como a gente pode dar aquela aqui agora. Não significa que eu vá aplaudir tudo que ele fala, né? Eu aplaudo a dedicação que ele tem para esse tema. Ele é um cara que estudou, fez faculdade, é um apaixonado pela astronomia. Como você falou, ele é um estudante do assunto, mas isso é a opinião dele baseada no que ele estudou. Então, o que ele falou a respeito de mim... não tem cabimento. Jamais foi feito aquela alegação que ele falou. Eu até falei pro Xandão, eu falei assim, cara, agora eu já não sei, porque assim, eu não vejo porque que o Sérgio ia falar um negócio como fosse verdade. Eu também não entendo. Eu conheci o Sérgio. Também não entendi. Mas o problema é o seguinte, na internet... Aí, o Elionai deu papo. O que tem acontecido foi... Ele fala alguém de má fé. Não, alguém de má fé. Vamos aí. Então o Elionai deu papo aqui que o Roberto é 2 papos. Aí, Roberto... Na moral, vai ser cobrado, parceiro. 2 papos lá na favela é cobrado, parceiro. Aproveitar aqui para ler o que o nosso glorioso, deixa eu ver, Algoz escreveu o seguinte: briga, desloquei o ombro numa queda de moto. Cuidado com essa porra de moto, vocês aí, caralho, essa porra é foda. Meu avô já dizia, um negócio que... Eu fiz merda, tirei aqui, peraí. O meu finado avô dizia, meu filho, um negócio que tem 2 rodas só colocadas em linha não foi feito para ficar de pé. Essa porra foi feito para cair, porra. A Laís aí, ó. Dá o papo, parceira. Essa porra foi feita para cair. Vocês tomem cuidado com essa porra. No dia a dia não dói, nem com isometria ou força, mas no boxe ele desloca em certos movimentos em socos. A reabilitação pode resolver isso? Tu já deslocou? Deslocar, que tu diz, ele sai do lugar, ele luxa, que é complicado, cara. O que você tem que fazer? Protocolo de fortalecimento do manguito, tá? Com band, com elástico, tá? Devagar, segurando a fase concêntrica e excêntrica. Faz todo dia, 3 de 15, rotação externa, 3 de 15, rotação interna. Você faz como se fosse dando um soco reto, 3 de 15, e puxando bem retinho, 3 de 15. E tua musculação não faça nada de cotovelos abertos. Tudo pegada na largura do ombro, tá? Foi assim que eu endireitei. Foi assim que meu ombro nunca mais saiu. Aí, ó. Olha aqui o relato. Relato de um guerreiro. Rafael, virei membro do canal, automaticamente ganhei 10 quilos de músculo. Isso em papo de 15 segundos, hein? Aí. Tô falando, porra. Estão dando mole. Uma mensagem perniciosa pra ele. Perniciosa. Agressiva, e ele pensou que fosse você. Não, mas é que isso é uma coisa grave. Ou uma... É gravíssimo grave. Isso daí. Isso aí é gravíssimo. Ele disse que ele foi ameaçado de morte por mim. Eu fiquei pensando, o que eu pensei na hora? Eu falei, peraí, o Roberto Scur
É lógico que eu não posso falar por ele, né? Mas do que eu conheço, falei, não, ele não teria feito nunca isso daí. Fala, jamais. foda-se, fala Eu ia pra até lá ele. falar pra você. Você confirmou, obviamente. Eu falei, então, Fala, o que eu penso que fofoca, aconteceu? foda-se. Ou alguém de má fé mandou uma mensagem passando pelo Roberto Scur, ou porque na internet é muito vai e vem de comentário, a galera intriga, eles querem briga. Então a galera sai, eles vão lá na minha live, por exemplo, ver o Super Xandão aloprando lá, falando de Terra plana e Terra Globo. Sim. Aí, de repente, alguns saem, vão na live do Sérgio, vão atormentar ele lá, Sim. e leva Se fofoca e alguém coisa lá. E falar assim, que você falou mal de mim, a primeira coisa eu vou mandar uma mensagem pra você. isso, exatamente. É assim que eu penso também. O cara falou, eu vou lá perguntar pra ele, tem algum problema? A gente resolve. Não tem fiz problema. isso com o Rubão aqui? Isso, é isso. Só que não acontece isso. Fica esse vai e vem. O e Evandro falou que não existe Sérgio prova. Primeiro, né? Ele falou? acreditou. Ele acreditou. Eu falei, não, cara, você não tá entendendo. O Evandro falou que não existem provas e a gente aprendeu ontem que mesmo com o MC Smith, que mesmo se existisse prova não prova nada. Foi o que o MC Smith falou. Dividindo para separar. Dá o pau. Não tem nada a ver. Aí eu expliquei pro Rubão que eles tinham uma treta, o Rubão e o Léo. Não, que eu não era não treta. sabia Que não era disso. treta. Que não era treta. Aí Também foi, surgiu do nada. Aí eu cheguei no Rubão e falei, não, Rubão, você não tá entendendo, é assim, assim, assado, vai lá, vai ser da hora, não sei o que, aí deu certo. Vocês sabem como E o cara é gente boa pra caramba. Pra caramba. E ó, que eu nem conheço ele pessoalmente, mas dos vídeos que eu vejo dele lá, Gente boa perto pra política, caramba. ele parece um cara muito foda. E aí eu acredito que tenha acontecido isso, sabe? Foi um erro na comunicação. Sim. E às vezes o cara tá lá fazendo uma live, às vezes o Sérgio tá fazendo uma live e não tá, às vezes, num dia muito bom, tá aguentando já muita encheção de saco. Às vezes o cara, sei lá, acredita, né? E leva pro coração e sabe alguma coisa desse tipo. Sim. Eu faço live, eu sei, às vezes a gente tá de saco cheio, tá lá na barulheira, no dia a dia da live, às vezes vem informações que são falsas. Várias vezes tô na live, Xandão, fulano falou mal de você, olha o vídeo. Valeu, aí. meu Eu compadre. abro o vídeo, eu vou ver, o cara não falou nada. É tipo. Não falou nada demais. Eu falei, que mal. O cara Às vezes tá só falando quem tá. que- Depende também de quem tá em torno, né? tem tudo isso. É tem tudo complicado isso. saber exatamente o que aconteceu. Isso Caralho. daí. Mas que é uma coisa assim grave, nada a ver, né? Totalmente. Mas o que o senhor achou dos argumentos? Então, os argumentos são eles divulgaram esse Final Experiment, né? Ele é uma ferramenta de propaganda para divulgar, não, a Terra é uma esfera, está provado, levamos 3 terraplanistas, né? E tantos globaloides. Só que tem que saber se isso estava sob questão para aquilo que é falado dentro da Terra plana. Exato. Então, você acredita que se você for lá enxergar o Sol girando, né, isso prova que a Terra é uma bola. Para nós, não. Para nós, isso é indiferente. Porque a questão da movimentação dos astros vai depender sempre da atmosfera. Você não consegue ver nada se você não passar pelo filtro da atmosfera. Só um adendo. Por isso que eu já comecei a conversa, deixando isso bem estabelecido, que o céu é especulativo, ele não muda a topografia da Terra. A questão que a gente estava discutindo, que é muito mais importante do que essa, inclusive, que envolve a curvatura, se existe ou não, ou se há gravidade Claro, ou Mari, não, já treinei. destrói isso. Não vai importar se o Sol foi avistado em lugar X ou Y, por quê? Por questões atmosféricas que envolvem refração. E isso não é uma coisa que a gente fala da boca para fora, tem experimentos que mostram que no desvio da luz, você não observa o Sol no seu ponto real de origem. Você observa a luz que foi distorcida em meio à atmosfera e chega até os seus olhos. Sim, Na dependência da posição que você está, em relação também às condições atmosféricas daquele local específico que você está. Mas Então você olha vê- como é complexo falar da atmosfera. Não, existe- Sim. Entende? Mas você Então vê que não as dá. condições atmosféricas, no caso do Sol, da Lua, por exemplo, a influência tem no caso de você ver ou não ver. Se, obviamente, estiver nublado, você não vê. Mas do ponto de vista de distorção, qualquer condição atmosférica, se você está vendo, influencia em praticamente nada. Você vê ela sempre na mesma posição. pera, Não, calma. Alberto, eu interrompi só para fazer o adendo, pode continuar falando. Deixa eu só te explicar o seguinte, ó. Isso é inquestionável. O que eu vou falar agora é inquestionável, porque a ciência afirma isso e você pode E a largar. ciência não é mais questionável? Não, ela tem que ser questionada, ela tem que ser Sim. questionada, mas aquilo que ela prova por experimentos e qualquer um pode reproduzir, eu não preciso questionar. Se eu tiver Não, dúvida, eu não, vou lá não, e faço e vou ter não. os resultados. Não, tá errado, tá errado. Agora, papo reto, agora não tô brincando, não. Isso aí é caô. Isso aí não existe. Não existe nada que seja inquestionável na ciência. 1 trilhão de coisas já foram tidas como certas no passado. E aí, conforme o homem avança, inclusive os seus métodos de comprobatórios, os seus métodos de pesquisa, você pega o que era tido como certo, faz uma nova leitura daquilo, e depois você, às vezes, tem outros resultados. Então, a ciência, o grande barato da ciência
é justamente que não existe nada que seja inquestionável. Pelo contrário, tudo deve ser questionado o tempo todo, porque os resultados, inclusive outra coisa, os resultados que você alcança, eles dependem diretamente da metodologia empregada naquele estudo. Se você mudar a metodologia, às vezes o resultado é outro. Você entendeu? Então é isso. Você pega um balão, você larga ele, você vai ter ali um termômetro, um barômetro, Tu vê que ele mesmo se refuta, o Roberto. Eu não tenho nada contra ele, não, nem conhecia, tá? Tô conhecendo ele hoje aqui. Não tenho nada contra. Tô assistindo essa, igual eu falei, eu tô assistindo essa live de coração aberto. Ele tá questionando, ele questiona a gravidade. Tem, quantos trilhões de... Lógico que eu tô exagerando, né? Mas quantos estudos, quantos experimentos, quanta porra toda já provou a existência da gravidade. Inclusive, a gravidade ela é utilizada em cálculos matemáticos, que é algo absoluto, é uma ciência absoluta, exata. E ele está questionando a gravidade. Então, como é que ele diz que alguma coisa é inquestionável? Não se diz... nada é inquestionável. Temperatura, pressão. A temperatura, a pressão, né, o termômetro, o barômetro, um sensor de umidade para medir o ponto de orvalho, para ver quanto que há de água no ar naquele ponto. Sim. E você vai poder subir. À medida que você sobe, você vai sentir uma redução de temperatura e de pressão. E também uma redução de umidade de água no ar, certo? Não o tempo todo, mas tudo bem. Não, sempre vai haver uma redução. Não, você pode ter até a princípio saindo da Terra um pequeno aumento e depois diminuir. Ah, sim, por causa da questão das nuvens, que vai estar mais próximo da ponta. Mas eu estou colocando, está subindo 30, 40 quilômetros de altitude, né? Então, isso várias pessoas já fizeram, tem vídeos mostrando isso, onde ele consegue registrar esses sensores e depois, quando cai o balão, explode lá o balão de hélio, eles rastreiam ele e vão estar com os dados registrados. Então, é inegável que cai a temperatura e cai a pressão à medida que você sobe na atmosfera. Isso é inegável, que é prova a qualquer momento, tá? Então, quando tu muda a temperatura e a pressão, vão mudar as condições do ar que está nessa fase. Sim, a densidade do meio transparente vai mudar a densidade, havendo mudança de meio. Se o meio muda, a luz desvia. Sim. Se o meio não... Pedro Santana, Marcelo, qual a prova de que massa atrai massa? Porra, meu compadre. Eu sou a prova. Quando esse garotão aqui era solto no meio da micareta, essa massa aqui, ó, atraía todas as massas femininas que tinham ali. Essa é a maior prova, compadre. Tá? Isso aqui é provado empiricamente. Experimentação máxima. Porra. Sou o maior atraidor de massa feminina que existe. Tá de bobeira, meu compadre? Calma. Se o meio não muda, a luz não desvia. Só que, se nós temos uma queda até 10 km de altura... Não necessariamente se o meio transparente mudar, desvia, mas tudo bem. Sempre que mudar de meio, a luz desvia. Não. Sempre. Não. Se ela entrar perpendicular, ela não desvia. Sim. Aí é uma incidência perpendicular, não desvio, né? Aí, pô, tá vendo? Aí tu pega... Agora vamos fazer uma leitura desapaixonada da brincadeira aqui, ó. Pega esse trecho aqui. Pega só, faz um corte aqui. Sempre que mudar de meio, a luz desvia. Não. Sempre. Não. Se ela entrar perpendicular, ela não desvia. Aí é uma incidência perpendicular. Acabou, engenheiro Léo destruiu o Roberto Escoa, não sei o que, por conta de uma... Sei lá, meu irmão, na moral, eu sou meio escroto pra falar essas coisas. Eu não sou o cara mais indicado pra fazer esse tipo de react, não, tá? Eu acho que vocês não deveriam mais pedir pra eu fazer esse tipo de react, dessas coisas, não. Nenhum dos dois foi pro espaço nunca. Nenhum dos dois tem como saber dessa porra. Entendeu? Porra. Então é o achismo de um com o achismo do outro e pronto. Não desviou, né? Não, tudo bem. Ele altera a velocidade, mas não a direção. Quando o sol... que tem que tomar cuidado. A gente da ciência toma muito cuidado com isso. Quando você quer transformar alguma coisa em lei, né? Então tem que tomar só cuidado com isso. Não, mas eu tenho que dizer que dizia pelo seguinte, ó. Uma coisa é o que eu enxergo aqui no Sol. O movimento do Sol faz um movimento de arco, né? Eu estou enxergando esse movimento e quando ele estiver a pino, né? Ele estaria perpendicular. Mas dificilmente ele vai estar perpendicular em cima da minha cabeça, porque ele gira de menos 23 até 23 graus.
a oscilação durante o ano desse arco, certo? Entre os trópicos ele pode estar o que eu quero você. O que eu quero dizer no equinócio ele teria que estar perpendicular. Sim. E no trópico, no Equador. Entre os trópicos, em qualquer lugar, em algum momento. Certo, vai estar, mas ele tem uma certa inclinação, tal, dependendo da época do ano. Isso. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. O que eu vejo no céu é o que a luz está concentrada naquele ponto e irradiando através da atmosfera. Sim. Mas o que tem antes de ela chegar até ali? Mudanças de temperatura e pressão começam a acontecer. Você olha qualquer gráfico da mudança da temperatura, vai subindo, vai caindo a temperatura. Sim. Aí chega lá entre 20 e 30 quilômetros de altitude, ele permanece com a mesma temperatura. De 30 até 50, ele volta a aquecer novamente, né? Aí, a de 50 em diante, daí ele volta a cair. E chega um momento em que ele vai subir e vai ficar lá os 2.000 graus lá, né? Que seria essa região aí, que seria, como é que é, o cinturão de Van Allen, né? Então, essa região seria muito mais quente. Então, se existe um gráfico que mostra essa oscilação de temperatura, certamente existe a refração da luz acontecendo pela mudança de meio. O meio muda, isso é inegável. Mas qual é o efeito que você vê dessa refração? A refração, ela vai desviar a luz, ela desvia a luz. Mas o que eu quero mostrar, isso é pouco significante pra gente, porque você concorda que condições atmosféricas mudam muitas vezes muito rapidamente. Sim, mudam rapidamente. Mas uma coisa é a observação dentro da nosso alcance visual. Sim. Você está falando que a atmosfera tem 95% da atmosfera, do ar que existe, ele está concentrado até 30 quilômetros. E depois... a gente considera a atmosfera mais ou menos 100 quilômetros, mas entendi o que você falou. Sim, só que o grosso segundo a ciência... Na altura do Monte Everest já tem um terço da pressão, por exemplo. Isso aí. 9 quilômetros. Segundo a ciência, o grosso da matéria gasosa está toda concentrada entre essa distância, de 0 até 30 quilômetros. Mas eu estou dizendo que isso é pouco significante, porque é o seguinte, mesmo com alterações bruscas das condições atmosféricas, certo, mas você nunca viu a Lua, por exemplo, não vai ver. Isso é legal, é legal tu tá falando isso. Tu nunca vai ver ela com uma mudança tão brusca em relação à nossa visão aqui na Terra. Sim. Tu não vai ver, porque ele está numa faixa pequena ali, de 0 a 30 quilômetros, é o que está sendo o filtro de visualização. Então vai ver variações. Leonardo diz o seguinte: satélites e estações espaciais comprovam que massa atrai massa. Satélites estão orbitando a Terra exatamente por isso. Faz sentido pra caralho. E aí, como é que refutam isso aí? Do glorioso Leonardo. Sabe por que eu não me... Porra, sou obrigado a dizer algumas coisas pra vocês aqui, a contar algumas coisas, né? Sabe por que eu nunca me interessei? Aqui, ó, a Laís. Briga, entendo que a física é importante. Física é a matéria que fala de todas as leis do universo, mas é chato pra caralho. Então, sabe que quando eu olho esse papo aqui, sabe que eu fico imaginando, Laís? O papo desses caras assim, tipo, quando levam uma gata pra sair a primeira vez. Cara, eu tenho certeza que em algum momento do jantar, primeira vez que estão saindo com a gata, em algum momento eles vão falar de refração, sabe qual é? Um dos motivos pelas quais eu nunca me interessei muito nesse tipo de assunto é que quando eu era novo eu ficava pensando, cara, essa porra desse assunto vai me ajudar a pegar a mulher como? Eu sempre pensei tudo em relação a pegar a mulher. Porra, isso aí vai me ajudar a pegar a mulher como? Eu vou sentar com a gata e vou começar a falar de refração, de índice de não sei o quê, CNTP e o caralho. Porra, isso aí é um papo seca xereca do caralho, né? Não tem nada mais broxante pra mulher do que o cara começar a falar essa bobagem. Falei, meu irmão, não vou gastar tempo com essa porra, não. Aí nunca me interessei. Vão haver variações na atmosfera visível para mim, e essas variações vão fazer com que, às vezes, eu enxergue a Lua ao se pôr, ela vai desaparecer, ou o Sol, totalmente em cima da linha do horizonte. Isso as câmeras permitem. Você dá um zoom, você vê o Sol quase apagar em cima da linha do horizonte. Tem imagens disso. Se você olhar no mar. O Sol ele vai se pondo, né? Mas acima da linha do horizonte. Então ele vai sumindo, vai diminuindo. Ele apaga acima da linha do horizonte. Ele teria que, segundo o modelo Globo, ele teria que baixar totalmente um arco perfeito, formando ali. Se você consegue ver isso mais facilmente numa montanha. Mas no mar, não. No mar você vê ele desligando, apagando, vai murchando. O Sol pra vocês não é uma estrela onde tem fusão nuclear. O que é o Sol pra vocês? Olha, o Sol, eu não fui lá no Sol, ninguém foi lá no Sol pra ver, mas a gente sabe que existe o quarto estado da matéria, que é plasma, né? Sim. Então deve estar relacionado a isso, a um meio plasmático, onde de lá parte a radiação que vai banhar a Terra e gerar a vida aqui na Terra, né? Agora, só que veja, a gente está novamente falando do céu. Você deveria consolidar a questão. Existe ou não existe uma maneira de provar a curva da Terra, que está aqui nos nossos pés, que está aqui no... Aí o Jesus tá falando o seguinte: porra nenhuma, mano, você que é burro, mano. Porra, Jesus, vou te falar, irmão. Eu sendo burro, eu já conquistei tanta coisa e já peguei tanta mulher que eu não sei nem se eu queria ser inteligente, então não. Eu tô satisfeito assim.
Que adianta tu saber, porra, todas as leis da física, tu saber, porra, todas as constelações, tu saber a porra toda e não comer ninguém, irmão? Não adianta porra nenhuma. É que hoje, cara, eu vou ser obrigado a teorizar aqui, a dar real pra essa galera. Eu vou ter que... Exatamente, tudo é pegar a mulher. Exatamente, tudo. Vou voltar aqui. Eu vou ter que dar real pra vocês, coisa que não sei, o pai de vocês não tá falando, vocês não perceberam. A parada é a seguinte, presta atenção. Jesus falou que eu peguei... Não peguei pilha não, Jesus. Peguei pilha não. É porque vocês estão vivendo num mundo... Estão vivendo... Eu descobri esse dia que tem um movimento da galera que é contra a punheta, NoFap. Não sei o que é NoFap, que é contra a punheta. Tem coisa mais doida do que tu ser contra a punheta? Maluco, é não ter o que ser contra. Eu não tenho nada contra... Eu não vou ser contra nada, você contra a punheta. Meu irmão, todas as grandes conquistas do planeta foram visando isso aqui, ó, a boca de cabelo. Ou, logicamente, no caso do Alexandre o Grande, a trozoba, que ele gostava da trozoba. Tudo que foi feito no mundo foi para transar. Podem citar qualquer porra aí. Eu vou provar que foi para transar. Por que que os imperadores, o caralho, saíam aí dizimando e conquistando uma porrada de território? Pra quê? Pra comer gente. Por que que os grandes empresários querem ficar multibilionários pra sair na capa da Forbes? Pra comer gente. A motivação. Por que que os Neandertais iam lá, mordiam o pescoço do outro, arrastavam a mulher pra comer gente? Por que que construíram a pirâmide do Egito? Pra comer gente. É tudo pra comer gente. Aí chega agora numa porra de uma geração de filha da puta agora que não come ninguém. Os caras são contra a punheta. Não, estou 2 meses sem uma punheta. É um filho da puta, tu tá sem punheta. A punheta não vai fazer tu ficar menos pobre, menos triste, né? A punheta é uma coisa sensacional, ela te ajudou nos momentos mais difíceis da tua vida. Se tu abandonou a punheta, a punheta te ajudou em vários momentos da tua vida. Ah, não, porra, eu fico 6 horas por dia tocando punheta. Aí tu é doente. Aí tu é doente. Porra, a água é saudável. Tu vai tomar 20 litros de água por dia? Porra, então o problema não tá na água. Agora, porra, estão demonizando punheta. Ah, não, eu agora sou do movimento dos, não sei o que, MGTOW, não sei o que, vou focar em mim, as mulheres, não sei o que. Porra nenhuma. Deixa de ser doente, porra. Todo mundo fez o que fez na história da humanidade só pra transar. Foi tudo pra fuder. Era homem querendo comer mulher, era mulher querendo dar para homem, era homem querendo dar para homem, era Alexandre Grande lá com o bucéfalo lá, matando geral, para depois poder trazer aquele ajudante dele e enrabar ele. Tudo teve, porra, motivação sexual, porra. Os homens queriam ser os grandes imperadores para quê? Para as mulheres ficarem, não sei o quê, e conseguir ir lá uma aliança de sangue e, porra, comer a melhor imperatriz que tinha. O outro, o príncipe ia pra guerra e o caralho pra quê? Pra não ter que casar com a porra de uma baranga, pra poder casar com a filha, com a princesa da puta que o pariu. Tu entendeu? E além disso, ainda tinha umas 50 concubinas. Todo mundo sempre fudeu pra caralho. E a gente chegou até aqui justamente por isso. Porque neguinho transava muito. Aí agora, tá com essa porra de... isso aqui, vou cuidar de mim, vou dedicar um momento pra mim. Ai, as mulheres é uma energia que drenam de mim, muita energia. Aí ninguém tá mais transando. Porra, não tem mais gente pra trabalhar. Lá no Japão, começaram com essa palhaçada, inventaram com a porra da boneca inflável lá. Lá não tá mais nascendo criança. Tá todo mundo ficando velho, tá diminuindo a população, daqui a pouco vai tudo pro vinagre. Porra, para com essa porra de essa doideira, rapaz. Entendo, sim, é tudo para transar. É tudo para transar. Então, escolher entre duas coisas. Isso aqui não vai me ajudar a transar, isso aqui vai me ajudar a transar. Tá bom, não que vai me ajudar a transar. Porra, é isso, compadre. Papo reto. Isso aí é uma coisa que, porra, vocês deviam ter aprendido já, porra. Não estou falando aqui que é para todo mundo ser tarado. Não, porra. Mas parem com essa porra de ficar demonizando a parte carnal. É bom pra caralho. Por que que... Vamos lá. Vou botar aqui. Vocês aí. Todo mundo quer dinheiro. Todo mundo quer ser rico. É ou não é? Todo mundo quer ser rico. Pra que vocês querem ser rico? Quer ser rico. Pra ter uma vida melhor. Pra ter um carro melhor. Pra ter uma casa melhor.
para ser mais respeitado, porque dinheiro, infelizmente, compra respeito, para poder comer mulher, pô. É simples. No final das contas, vai dar uma volta do caralho. Vai lá, igual o MC Smith ontem. Vai lá na botânica, vai visitar a geografia, vai dar uma passadinha em filosofia. É para transar, no final, para transar. Ah, não, mas eu tenho esposa, eu não sei o que, sou casado. Mas tu tem que manter tua mulher com tesão em você. Porque senão tu vai ser aqueles cara amargurado que vem aqui no chat e fica xingando porque é casado e a mulher não tem tesão no cara e o cara não come a mulher, entendeu? Pra mulher ter tesão no cara, não pode, meu irmão, desculpa, tá? Mas se tiver problema financeiro, a mulher para de admirar o cara, porque ela não enxerga mais o cara como provedor. E a mulher parou de admirar o cara, a pepeca seca, meu compadre. Some o tesão. Aí ela já começa, eu tô cansada hoje, não sei o que, trabalhei tanto hoje, que não sei o que, tô com a dorzinha de cabeça, que não sei o que. Pronto, porra. Então, casado ou solteiro, meu compadre, a sua motivação tem que ser transar. E quem falar que é mentira é porque é borracha fraca e tá tentando legitimar a sua própria fraqueza. É isso, papo reto. Vou voltar pra essa porra aqui agora. Deixa eu ler essa caceta aqui, peraí. Senhor Targo, eu sou feio, mas tem umas 3 meninas que querem sair comigo, mas tô com vergonha de elas me achar feio igual. Qual dica você me dá? Saio do mesmo jeito? Lógico. Mas peraí, tu é feio e ela quer sair, tu foi num baile de máscara? Se elas querem sair contigo, ela sabe que tu é feio. Então tá tranquilo. É isso, pô. Homem não tem que ser bonito. Ô, senhor Targo, homem não tem que ser bonito, irmão. Tira essa porra da cabeça. É que agora nessa... porra, não é... Tá vendo? Por que eu botei o clube de membros aqui? Que é pra gente poder ter uma live fechada só a gente pra eu falar a verdade sem o YouTube derrubar meu canal. Homem não precisa ser bonito. É que a gente tá na porra de um momento do planeta que enquanto tem o NoFap, que é contra a punheta, tem os caras botando uma porra de procedimento estético, a cara igual uma porra de um paralelepípedo, sobrancelhinha feita, não sei o que, risquinha. Uma viadagem do caralho. Homem não precisa dessa porra. Homem tem que ter atitude. Atitude. Então não tem problema que tu é feio. Se tu é feio, dobra a atitude. Tem que ter 2 vezes mais atitude. Evandro. Aí, briga, o Gorgonóis também é engenheiro. Ele participou de uma live com os Xandão e André para refutar os terraplanistas e acabou concordando com eles no final. É que eu vou te dizer. É assim mesmo, né, Gabriel? Miguel, você defende que uma padaria tenha míssil de cruzeiros? Paulo Cogos no primeiro. É isso que eu tô falando. Entendeu? Você... Aí eu escuto isso. E aí ninguém acha que eu tô de sacanagem. Aí eu escuto isso mesmo. Mas Paulo Cogos já leu 10 vezes mais livro que você. É verdade. Com certeza. Até porque enquanto eu estava treinando, ele estava lendo. Enquanto eu estava pegando mulher, ele estava lendo. Enquanto eu estava transando, ele estava lendo. Enquanto eu estava brincando com meus filhos, ele estava lendo. Ele só lê. Né? Só lê. Legal. O que isso ajudou a vida dele? Olha para mim, olha para ele. Ajudou em quê a vida dele? Vai morrer virgem e culto pra caralho. E a cultura? Adiantou de quê? Adiantou de porra nenhuma. Entendeu? Então, meu compadre, é aquele negócio. Eu falo, é verdade mesmo. Esse bando de livro aí serviu para pegar alguma gatinha? Não serviu? Pô, então foda-se. Entendeu? Deixa eu ver o que mais aqui. Briga, se é tudo para comer gente, então me explica. Hitler não tinha bolas. Por que foi fazer a Segunda Guerra? Porque não comia ninguém. Não comia ninguém, se revoltou, resolveu acabar com o mundo. É muito fácil de entender. Muito fácil de entender, pô. Ian Martins, brigadeiro, sou engenheiro. Esse questionamento de massa atrair massa é muito raso. Para que um corpo atraia outro corpo, tem que ter a massa muito grande. Eles não consideram a própria Terra. Sim. Isso quer dizer que 2 moedas não vão se atrair, porque a massa das 2 moedas aqui são muito pequenas. Estamos falando de corpos celestiais. Faz sentido, sim. Chegou aí na noite do blackout no antigo Scala, brigadeiro. Porra, Pedro, me respeita a minha história, né, irmão? Pedrão, porra, meu compadre. Respeita a história dos amigos, né, mano? O Scala, fui muito, mano. Fui muito. Eu fui num show do Boca Louca no Scala. Porra, Laís e Sapucaí. Porra, meu irmão. Pedrão, é Pedro, né? Deixa eu ver. É Pedro. Pedrão, deixa eu te falar um negócio. Eu copulei pelo Rio de Janeiro inteiro. E adjacências, né? Região serrana, região dos lagos, porra, a Costa Verde. Ali eu espalhei por tudo, tá? Inclusive ali no Scala. Já fiz muitas vítimas ali também.
Vamos ver. No nosso alcance visual. Pega só um detalhe, porque você tem tanta coisa que prova que a Terra é redonda. Como, Não, exemplo, muita coisa, mas vamos pensar assim, que nem a gente falou da questão do sistema de navegação inercial. Se a Terra não é redonda, se ela não gira, ele não funciona. E todos estão funcionando. Podemos pegar outra coisa, você não quer esse, não tem problema. Força de Coriolis. Força de Coriolis não tem como existir numa Terra estacionária. E a força de Coriolis existe. Não existe força de Coriolis. Se não existe, então a gente tem que acabar. Os furacões não existem, tem que avisar o pessoal que tá morrendo aí que tá morrendo de mentira. Se tu Porque abrir- furacão não existe, porque aí você não tem força de Não tem Coriolis. nada a ver, cara. Não Sim, tem nada a mas ver. tudo a ver, aliás, tudo a ver. O furacão ele parte do princípio do diferencial de pressão. Sim, Da mas parte por que de baixo ele do cima, gira? Inclusive ele gira no sentido horário no hemisfério sul e no anti-horário no sentido Isso é norte. lenda, isso é lenda. Como- Não, eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Nada do que eu falo é tô Fala sobre o chutando. site dos ventos. Inclusive as rotas, quando você tem a direção dos ventos, você tem o movimento dos ventos, inclusive as águas. É, Você isso. tem Deixa eu explicar o furacão. Então, olha só, eu não preciso inventar nada. Eu vou pegar e buscar os dados. Você pega e consulta um site que mostra, até no próprio celular tem isso. Certo. Tu pode abrir aqui no Clima Tempo, tu vai ver um programa que está gerando, onde tem sensores espalhados por aí, os marégrafos, que estão medindo a velocidade dos ventos e tal, e a direção dos ventos. Você abre aqui no seu celular, você vai ver que ele vai mostrar a animação do giro dos ventos. Aí, briga. Mas se massa atrai massa, porque quando a Thaís Carla tá comendo, ela derruba um grão de arroz, o grão de arroz não entra em órbita em volta dela. Aí, pegou pesado, hein? Caralho, mano. Porra, essa foi foda, mano. Puta que o pariu, mano. Deixa eu falar um negócio aí, porra. 2.400 pessoas assistindo no YouTube. Deixa eu ver quantas são aqui no YouTube. 1.900, quase 2.000 pessoas. Você que não tá inscrito aqui no canal ainda, você pode se inscrever? Por favor, se inscreve aí no canal. Tenho certeza que você vai gostar. Inscreva-se aí agora, nesse momento. Você que já é inscrito, confere aqui se tu não foi desinscrito. Se foi desinscrito, se inscreve novamente. Aproveita e dá um like aí, por favor. Tô olhando aqui se tu vai se inscrever, ó. Tô olhando aqui agora. Uma pessoa se inscreveu. Cadê o resto? Cadê o resto, vocês que estão assistindo aí, que não são inscritos? Tô te vendo, hein, meu compadre? Em toda a Terra. E é bem dinâmico, é bem legal. Você vai ver que tem os ciclones, tem uns girando contra o que é dito no efeito de Coriolis. Então, tu refuta pela própria ciência, pelos próprios sensores colocados aí, espalhados pela Terra. Inclusive isso influenciando nas águas Claro. oceânicas tal, que tudo ela respeita a força de Coriolis. Não existe força de Coriolis. Não existe, cara. Não Coriolis, existe. então mais um que tá errado, então. Sim, Assim, então vamos abrir aí. Vou procurar aqui, vou mostrar pra não ficar. Você quer que ponha aí na tela? A gente põe. A gente consegue colocar o mapa da Terra plana aqui? Não é questão de mapa. Cara. Não, só pra gente olhar o mapa e entender melhor. Consegue colocar? O que existe, não existe. Porque é o um mapa. seguinte, o que mostra a força... Então, tu está tergiversando em cima da sequência da nossa lógica. Não, né? porque eu quero entender a Terra plana. Tá, Porque, tu assim, quer o que entender, mostra a mas tu não força... quer entender onde está a curvatura. Não, mas Meu irmão, a sequência nossa lógica, até agora eu não vi sequência de porra nenhuma. Eu não vi até agora sequência de porra nenhuma. Mas vamos lá. se você pega um ponto e ficar só... Vamos lá, a curvatura, ela existe. Tanto que você pega os navios, eles desaparecem no horizonte, e você pega Não, hoje as câmeras mais potentes, e você puxa a Léo, câmera e o navio desapareceu. Você não quer ouvir a explicação. Até agora nós não demos a explicação por que o navio Vamos lá, some, então. entendeu? Então, Deixa se o cara nós explicar, vemos pô. a ilha, que não é um navio, e essa ilha aparece quando não deveria Mas essa aparecer. já mudou de navio pra ilha. Calma Mas aí, poderia. deixa eu Sabe, ver calma, pode ser olha uma aqui, ó, cidade, peraí. Mas é porque você entendeu que a gente não tá fazendo ciência? A gente Estamos tá criando fazendo uma ciência. condição Não, exata. Rogério, não é olha, pelo contrário. entendeu? Porque tudo que a gente tá dizendo aqui, a gente prova. Isso, a gente Por que está não- provado, inclusive, no YouTube. O teste de curvatura, muitos. o resgate do objeto É. observado, tudo isso está provado. Mas Então, explica então o navio Então, primeiro. olha aqui, ó. Por que eu não estava falando do navio? Porque o navio, como ele é móvel, né? Eu teria que estar rastreando o deslocamento dele para saber exatamente a distância. Quando eu pego uma ilha que é fixa, ela não se move, Certo. e eu vou num ponto fixo, e eu sei a distância de mim até ela, e eu estou pegando numa distância suficiente para ela estar totalmente escondida, e eu estou vendo. E você sabe a da ilha e a do navio que tem GPS, você não sabe? Não, tu sabe também, tu pode saber no navio. Eu estou simplificando. Uma ilha é fixa. Ninguém pode alegar que a ilha se deslocou. Certo. Enquanto que o navio, sim. para efeitos experimentais, Experimentais, é muito mais lógico, correto, né? bem melhor. Entendi. É que o modelo tem que explicar tudo, né? Explica tudo, mas Se o explicar navio. a ilha, tem que explicar o navio. Não, mas é mais fácil daí o navio. Certo, O vamos lá. navio vai ser mais fácil porque se ele está se afastando, ele está. Deixa o cara falar, Léo, porra. Eu quero um ponto fixo. Você pega qualquer bola, pega uma bola de futebol, tá? Aí você tem aqui, ó. Eu tô aqui, uma formiguinha. Ela vai enxergar até certo ponto. Quando passou daqui, não vai enxergar mais. Não Certo. tem. Ela teria que atravessar a bola. Perfeito. Então é isso. Se eu tô uma ilha que tem que estar totalmente oculta, por que eu estou vendo? Mas aí a ilha, Voltamos se você no está primeiro vendo, ela tá numa distância que você possa ver. Não. Aí você não partiu da dentro de uma ilha, que ninguém sabe onde tá essa ilha. A gente não tem Como a medida ninguém dessa sabe? ilha. Como não? Aí, os meus membros, como é que são, parceiro? Aí, briga, vou atrás da cremosa, boa live pra todo mundo. Quando chegar o assunto da ilha sumítica, o ponto mais alto dela é 42 metros mesmo, e não 112. O chat GPT já atualizou o valor. Vai chegar nessa porra de ilha sumítica? Não sei nem que porra é isso, Ivan. Vai lá, meu compadre. Boa noite pra você, Deus abençoe. Vamos ver. É que tá, que ilha é essa? Eu não fui lá no medir a Pelo distância que eu dessa ilha. entendi, ele tá querendo dizer o seguinte: você tem um. Quando desaparece, você ainda pega. Se você aproximar, digamos assim, com um binóculo potente, né? Você consegue enxergar e não era pra estar aparecendo, não era isso? Isso. E por que o navio, eu vejo ele descendo e desaparecendo assim aos Não, poucos? eu vou te Porque a explicar. gente vê certinho A isso. mesma explicação do navio eu vou dar para a ilha, mas para quem está ouvindo vai ser mais fácil de entender. Tá. Porque não está se movimentando, tá? A ilha Ok. está parada, Tá. ok?
Então, se eu estou vendo o que eu não podia ver, tem que haver uma explicação. Qual é a explicação no modelo do globo quando isso acontece? Tu sabe? Por que, por exemplo, eu vou em todo o litoral, por exemplo, tem a Emper, todo esse litoral. Nenhuma ilha de 30 metros eu 30 nunca quilômetros. vi. 30 quilômetros, perdão, Ah. eu nunca vi. Bom. As ilhas que eu consigo ver, de Peruíbe, você vê algumas, tá, inclusive a Ilha das Cobras, todas elas sim, 3, 4, 5. Não, mas Ô, aí Léo. você tá falando de uma distância pequena. Então, aí você consegue ver. O que a distância é muito grande, ela Não. tá atrás da curvatura da Terra. Não, você não vê. Léo, por isso que nós estamos falando, tu tem que ir lá com uma câmera com zoom potente, porque teu olho, tua capacidade de visual não é tão forte que aumenta 80 vezes que nem uma câmera. Sim, inclusive eu já fui com câmera. Tá, então, Não especificamente pra isso, mas a gente filmava, tá, eu via então, outras. ô, Léo, existe essa ilha que ela é chamada de Sumítica, e não, ela não, é justamente por isso, porque às vezes ela Aí, some ó. Fica. em Caraguá. Aí tem uma única Mas, ilha que sabe prova a a Terra distância? plana. Sim, a distância tu pega no Google Maps ali, tu vai pegar a Abre distância. aí, Gabriel. Abre aqui. Ilha Sumítica. Ilha Sumítica. Ilha Sumítica. Então, É, então, enquanto ela abre ali, Caraguá, né? É. tá, procurei. Então, ela tem uma altura, a altura, ela é conhecida a altura da ilha. Então, de Qual é a acordo. altura da ilha? É 42 metros de Ilha Sumítica? é altitude, não é altura, é Vamos ver a altitude. Ilha Bela, é. Ilha Sumítica. De acordo com os globaloides, pra sumir, você não conseguir enxergar essa ilha. Tinha que ter no Quanto que- máximo 70 metros. Ó, essa aqui, Para 30 quilômetros, no máximo 70 metros. Ah, olha aqui, ó. Essa aqui é uma. Não, volta anterior ali, ó. Essa aqui, Narva, o mergulho, ó, essa, Ilha Bela. essa aqui foi uma foto tirada dela em um determinado ângulo, né? Mas ela sendo avistada não daqui, mas de lá, que é esse ponto que foi usado para observar, vai ter. Se tu pega essa ilha aqui, se tu clica aqui nesse mapa aqui, ó, clica aqui que vai abrir o Google. Abrir no Maps, tá? Aqui, ó, bota ela pra cá, arrasta pra cá, isso, ó. Não, eu quero que isso aqui fique aqui, tá? Tu tá mandando pra lá, tô mandando o contrário. Isso, ó. Então, foi um pouquinho pra cima. Legal. Ó, aí, ó. Então, essa visão, ó, daqui, afasta um pouquinho mais que eu não. Dá um zoom contra ela. Isso. Isso. Mais. Tá vendo ali, ó? Caraguatatu. de Caraguá Isso até aí. ali? Até As ali. pessoas vêm. Então, daqui até ali, dá pra ver a Você ilha. pega a reguinha em imagem aí pra gente, por Isso. favor, produção? Mas, rapaz, mas aí a escala é o quê? Vamos Ó, ver. pega aí, ó. Pega a Nossa, régua. eu já Um tive- centímetro deve ser 1.000 A Ilha quilômetros. Bela, conheço ali, hein? Clica com a terceira tecla do mouse à direita. E aqui, ó, vamos dar a medida. Aqui, ó, onde é que tá a Medir medida de distância. distância. Tu bota, Clica na ilha. ó, esse ponto aqui Ali no até. ponto. Até É. Caraguatatuba. É. Isso. Ilha Sumítica. Clica aí, ó. Clica aí. Põe ali. Tá. Tem ponto. Agora pega esse 13 ponto aqui e bota lá em Caraguatatuba. Clica em cima desse ponto aqui, ó. É, Dá pra Isso. saber que é uns Ó, 30 quilômetros mesmo. mais pra lá. Aí, ó. Mas tu botou muito dentro da terra ali, ó. Tem que ser na beira da praia, ó. quilômetros. Então, 34. Na verdade, ele tem praia, uns isso, 30 então. 33, 32 quilômetros, tá? Legal. E as Então- pessoas daí vêm essa ilha. Enxergam a ilha, mas não são todos os dias. É Ilha Sumítica? Ilha Sumítica. Então, se ela realmente tiver até. Daí tem que ser 70 metros. Coloca no Google aí, Ilha Sumítica, altura. Pra gente ver. Se ela tiver até 70 metros, ela realmente não pode ser. Ela vista. não tem 70 metros, ela tem Tem 42. menos? 42 Eu não metros. sabia. Ó, Ilha Põe no 90 metros? Não. Ah, centímetros. Não, isso daí é outra coisa. Coloca no chat GPT, mais fácil. O Qual? chat GPT ele dá na hora. Põe no chat GPT aí. Tá. Mas abre uma traba aqui, ó. Abre o não, ele tá procurando ali no. É que ele jogou pra fora pra não ter que ficar. Tá, no só chão. que Bota é- no chat GPT e coloca. Mas só pra entender. Então, vamos supor, se a Ilha Sumítica, né, ela tá a 30. E 2, 33 Vai 30 quilômetros. quilômetros. 30 quilômetros, vamos Vai. arredondar. 30 quilômetros vai dar Já era. ela tem até 70 metros abaixo da linha da visão se o cara estiver na linha do mar. Se ela ou tiver, não, se né? ela tiver menos de 70 metros, já era. Se tiver menos que 70, se realmente as pessoas estão vendo ela, né? Não, Aí mas- tem que ir lá e olhar. Mas tudo não. bem. Eu achei que. Quantos Pô, metros tem? Põe no chat GPT. Quantos metros tem a Ilha Sumítica? Aqui. Qual a Vamos altura lá. da Ilha Sumítica? Põe aí. Ó, abre aí, pessoal. Pera Eu aí, não ó. conheço esse caso. Vai que eu vou acreditar na Só um Terra pouquinho. plana também. Qual a altitude da Ilha Sumítica? São Paulo possui altitude de 112 metros. Bom, acabou. Terra plana não existe. Acabamos Não, de não, matar, não. acabamos de matar, de destruir o modelo da Terra plana, caso esse errado. Não precisa tentar ter vindo, Tu tá passando vergonha. Tu tá Não passando precisava ter vergonha. vindo, tá? Destruir sem você. Tá? Você falou que tinha 45 Não, metros? tu está passando vergonha, Não, cara. agora acabou. Não, cara. Isso Agora avacalha, né? acabou. Qualquer pessoa que já fez Sem pesquisa. ansiedade. Agora acabou. sim. Você falou que nós falamos, até 70 metros, se não desse pra ver, iríamos todos Tá, concordar. sim. A Terra é plana. Tem 112 metros. Tá escrito aí, acabou. Só um pouquinho, onde é que tu Cadê o consultou? microfone pra eu soltar assim? Não, olha aqui, ó. Não, tu tá pegando no chat GPT essa informação. Existem informações de topografia que fazem o nível Ih, agora altimétrico. vamos duvidar do chat Não, GPT e não, acreditar cara. no caboclo que viu lá. Não, mas Aí, calma, o chat GPT também não é. Mapa topográfico aí, ó. Legal. Dá um zoom maior aí. Isso. Entendi. Aí, ó. Tu bota aqui nessa região que é mais alta, ó. Tá vendo aqui, ó? 42 metros, ó. Quando tiver mais vermelho aqui, Não, ó. o chat Ó, GPT tá dizendo ó, 112. isso aqui é uma Então, o chat ferramenta. GPT, eu mesmo já perguntei pro chat GPT uma vez que afundava primeiro 1 kg de isopor e 1 kg de chumbo. Ele falou que os dois afundavam. Aí depois de Mas algumas não, vezes ele concordo, corrigiu. concordo, Não, concordo. não, pera lá, Mas já calma, então a gente tem que ir lá e medir certinho. Calma, Claro, Não, não, mas calma, calma. aí sim. Mas tem a imagem Mas do calma, a cara gente andando lá? precisa, engenheiro. A diferença é que a tem, gente precisa tem. levar outras fontes também de informação. Concordo. Não, Só mas jogar no chat não é por nada, GPT. não, mas eu confio mais no Você no mesmo, Google Maps. você mesmo sabe que o chat GPT já possui Concordo, menos. enche o saco. Não, ele botou ali, ó. Não, tudo bem, mas porque as pessoas. Não, É não, porque para. as pessoas que estão vendo, tem gente que tem fé só no chat GPT. Não, eu acredito Mas mais no não Google tá Maps. na moda. Hoje, ó, tudo você pergunta pro chat. Não, calma, não é só. Não tem só o esse chat daí- GPT. Tá, Calma. só um pouquinho, o amigo ali, o nome dele é o Gabriel? Gabriel. Gabriel. O Gabriel aqui tá utilizando a parte do mapa topográfico, ele tá Sim. colocando aqui a altura de 41, que é na zona vermelha, que seria mais alta. Porque ele Se tá ele- por área, né? É, Tem pontos pequenos, ele não vai dar. são curvas de nível. Sim, Se ele sim. botar aqui, vai estar próximo de. Bota aqui, ó, próximo aqui, ó, pra ver. É, mas você vê que é uma curva de Ó. nível de pouco detalhamento, então não dá pra confiar também. Ah, Ele tem poucos ó, cortes. Só um pouco, 2 Você sabe metros. disso que é da tua área, né? Não, eu não né? sou da área de Não, topografia, sim, mas computação a gente usa Sim, outra coisa, sim, tu quantidade faz nossa. cortes, né? Tu faz Isso, cortes. isso. Só que deu 42 metros aí, o ponto mais alto. Se tu Olha olhar. o ponto mais alto.
Exato. Nessa topologia, esta região, isso. Não o ponto mais alto. Tá, a gente tem pouco alto. detalhamento, não. A gente tem pouco detalhamento. Teria que ter mais cortes. Teria que ir lá e ver, pra gente saber. Certo. Eu falei, a gente tem duas informações aqui. Não, o não chat são GPT duas. tem uma coisa. Se tu procurar em qualquer site de topografia, tu vai ver que não existe essa informação de 118 Então vamos metros. tirar. Quer tirar pra pesquisa? Vai aqui, ó. Não, para, não tira daí, por favor. Vem aqui pro lado pra nós olhar aqui a ilha aberta que tá do lado aqui, ó. Pra ver se aquela informação não é da ilha do lado. Aqui, isso, vai. Vai aqui onde estiver mais alto, aqui, ó. Pra cá, ó. Bota aí, ó. Bota aqui por aqui. Ih, rapaz. 337 metros. Então não é essa. Não é essa. Então aquela informação do chat GPT tá uma desgraça. Tá totalmente fora do que é identificado em vários outros sites. Por favor, né? Confiar 100% no chat GPT. É. Não, eu entendo. Assim, É uma a gente tem que buscar ferramenta. informações, Tem, eu né? concordo, mas assim, O só certo aí a gente já vai sabe medir. como que tem. Mas Aí tem uma você- foto tudo bem, aí aí do você cara- falou, eu concordo 100%. Tem filmagem, né? Tem filmagem. Mas tem as filmagens. Tem as filmagens. Então, Tem alguma foto aí que a gente possa ver o cara olhando de São Sebastião? não, ele tá filmando, alguém tá filmando ele, mostrando ele na câmera. Inclusive, o cara estava usando na última vez que foi feito, faz poucas semanas. Mas tudo bem, isso aí também não tá filmando, não quer dizer nada, né? Isso na edição Não. é fácil da gente fazer. Não, peraí, ó. É, isso aí serve pra Calma, ver o sol quer da dizer meia-noite, que O os cara- caras querem tanto falar. Vamos da vida, explicar né? depois do sol da meia-noite. Não, ó, o cara, assim, o cara está com um celular, filmando o cara com uma P900, ele se aproxima com o celular da tela, do display da P900, mostrando que está vendo, porque ele está dando um zoom. E depois, com o próprio celular, aquele dia, a condição do tempo estava ótima. Certo. Ele conseguiu, com o zoom do próprio celular, enxergar. Não com a mesma definição que a P900, mas ele conseguiu enxergar com o próprio celular. Então, existem não só existem vários experimentos mostrando isso. E a Ilha Summit é boa, porque aqui no Brasil, tu pode ir lá, levar tua câmera ou teu celular, e claro, tu pode ser que tu chegue lá no horário do dia e tu não vai ver. Por isso que chama de summit, porque ela some, né? Tem vezes que ela some, tem vezes que ela aparece. Certo. Então, aí que tá, ó. Ela não tendo altura para ser vista e está sendo vista, existe uma explicação. O Globo dá uma explicação. O Globo dá uma explicação. Por que que eu tô vendo que eu não posso ver? E sabe qual é a explicação? Refração. Não. A refração não dá isso de forma. Mas calma aí. Por que estamos usando só essa ilha? Por que não pode ser qualquer outra ilha que tenha uma distância semelhante? Mas tudo bem. Agora, e se ali vamos lá, se o litoral aonde é feita a observação, se for um local mais elevado, essa experimentação não pode ser só feita nesse local, tem que ser feita em outros lugares, né? Mas vamos ver. Quero ver qual que é a explicação. Interessante. Forma nenhuma. Isso aí alguém pode ter falado, mas Peraí, é por que explicação você científica. porque você não tá vendo o que você pode ver? Como é que eu consegui ver essa maldita ilha dentro de um globo se eu não poderia ver? Aí o modelo do globo tem toda dentro da topografia, existe lá considerações que eu tenho que adicionar a refração da luz para justificar a erguida dessa imagem. A refração da Lembrando que luz. a pessoa também tem que estar no nível do mar, se ele subir 1 metro, a Sim. visão já aumenta É bastante. Não, isso, tudo muda. exatamente. Então, por isso que a pessoa, quando filma, a primeira experimento. Aqui a gente tá pegando casos, né? Eu gosto de entender do ponto de vista lógico. Tá. Porque o que mostra a força de uma tese científica qualquer é a capacidade de prever as coisas. Né? Então, por exemplo, a Terra plana, a gente, pra ciência, eu como engenheiro, ela não serve em nada pra mim. A Terra redonda me dá um monte de mecanismos. Por exemplo, o pessoal tá jogando satélite o tempo todo no espaço, o satélite só fica em órbita, e ele só é necessário, né? Porque, pra gente, a princípio, né? Hoje não só por isso, mas porque a Terra é redonda. Então, o satélite, por exemplo, orbitando a Terra. Só que ele Voltamos pra orbita a outro Terra. Aí já assunto pulou já. para outro assunto. Vamos, a gente pode entrar é o mesmo depois. assunto, é a Terra Nada- redonda. nada- Finalizar primeiro. Porque se Aí você depois a gente pegar, vai se pro todo satélite. assunto que mostra que a Terra é redonda, a gente falar é outro assunto. Não tá mostrando nada. Pra finalizar o negócio da outro ilha. detalhe que envolve o modelo que a gente pode falar depois sobre satélite Pra especificamente. finalizar o negócio da ilha, a questão é a seguinte: a ilha tá a 30 km de distância de onde ela foi vista. A Não, ilha dá pra ver, dá pra ver. A altitude, né? O ponto mais alto. Não era pra estar sendo vista. É isso? Exatamente. Mas se tá sendo vista, é porque O modelo do globo diz que a supostamente refração, ela ergueu a imagem. Aí por que ergueu a imagem? Quando tu enche o copo d'água aqui, ó, tu enche o copo d'água e tu bota um lápis dentro, se tu olha de lado, há uma quebra, né, na posição original da imagem do objeto em relação àquilo que tu vê. Se tu pega numa piscina, uma pessoa com uma piscina transparente de vidro, ele tá ali no meio com o pescocinho de fora, né? Se a pessoa tá olhando de lado, ela é de vidro, ela vai ver o pescoço aqui e o corpo aqui. Por quê? Porque a luz desvia de acordo com o meio. Quando a troca de meio, a desvio da luz. E no modelo da Terra bola, o que faz a imagem subir é a refração da luz. Porque segundo o modelo do globo, a luz vai fazer uma curva, vai fazer um raio para chegar até mim, segundo o modelo do globo. Só que qual que é o problema? Qual é a condição para existir essa refração? E até agora você questionou também assim que não dá pra provar a curvatura da Terra. Como que eles argumentam? Qual o cálculo que eles fazem? Então, refração da luz. É isso que a gente está desenvolvendo dessa forma. Então, o primeiro ponto, existe curva ou não? Então, através desse experimento da ilha sumítica, prova, pelo menos desse experimento. Claro, pessoas podem discordar, ir lá fazer, enfim, mas dentro aqui com o material que a gente tem, prova que não tem curvatura. Pelo menos E aí a a gente gente fazer tá... porque é perto, né? Sim, mas é que tem um monte de outras ilhas a distâncias próximas. E aí a gente tá, só para dar sequência, e aí a gente tá indo no próximo ponto. Então, o que o globo usa como explicação para dizer o porquê que algo que você não poderia estar enxergando, você está enxergando, que é a refração. Só que o problema é que esse conceito de refração explicado no modelo do globo, ele é diferente daquilo que é observado e experimentado na realidade também. Mas Que era onde o senhor Roberto estava prestes a entrar para explicar. Entendi. Porque, por exemplo, eu fiz mestrado na física da USP, por exemplo, e não tem ninguém que explica dessa maneira. Aí quando vocês falam, Cara, por que não faz o seguinte? Aqui na frente de casa tem a praia central de Balneário Camboriú. Por que não pega uma caralha de um barco, bota a porra de um mastro de 40 metros nessa merda, uma bandeirola enorme lá, e bota ele para ir andando. E vai aqui observando a distância. E aí vê se dá para ver essa porra ou se não dá. É fácil fazer isso aí? Pra caralho.
Por que fica falando só da ilha sumítica? Meu irmão, filma essa porra. Pega o barco e faz essa caralho e filma. Pronto. Sumiu. A Terra é um globo. Não sumiu. Dá pra ver até a puta que pariu. A Terra é plana. Acabou. Pronto. A ilha sumítica, meu peru, porra. Sobre o caso do Léo Lins, piada ofensiva. Piada e ofensa é a mesma coisa? Se não, qual a diferença? O que é piada? O que é uma ofensa? Muitas pessoas confundem isso. Meu irmão, Alexandre, sensacional. Tem porra nenhuma a ver com o que a gente tá vendo aqui, né? Tá falando de terra plana, meu compadre. Mas, sei lá, uma piada, uma ofensa, sei lá, eu posso falar que não sei quem tem uma, porra, parece usa um bumerangue para botar o cinto. Ah, pô, até tão gordo que tu usa um bumerangue para botar um cinto. Num contexto de piada, ou eu posso falar assim, porra, tu é um obeso de merda, seu gordo escroto. Entendeu? Eu acho que essa é uma diferença. Mas também não sou o dono da razão. Bascari diz o seguinte: tem vários experimentos do tipo no canal Além do Horizonte Optical. Tem com ilhas, lasers, tem vários tipos. Eles chamam vários doutores em física e matemática para discutirem os testes. Já é a segunda pessoa que fala do Além do Horizonte aqui. Vou assistir algum. Não vou prometer, porque eu talvez não vá assistir, não. Mas se o Pinheiro me lembrar, eu assisto. Galera, e outra parada. Se inscreve no canal aqui, pô. Tu que tá assistindo aí, dá uma força aí. Se inscreve no canal aí, na moral. Valeu, Rafa! Eu não sei exatamente quem tá Sabe por que escrevendo. não? Eu particularmente, eu uso. É claro que eu não tô, lógico, tô questionando a autoridade do ensino. Não, pelo amor de Deus, eu tô dizendo através da minha... minha... Você tá certo, você tá certo. Não, é verdade, não depende de exato. Não depende de diploma. Exato. Quem gosta de usar esse argumento. A gente entende isso. Que bom, a gente entende. É porque tem pessoas que não entendem, infelizmente, mas tudo bem. Mas eu nunca ia usar o argumento de autoridade, ainda mais com você, que é uma pessoa que me respeita absurdamente. Claro, muito obrigado. Eu também respeito você absurdamente, com certeza. A gente já conversou, você é um cara... Sem dúvida. A questão fundamental... Eu tô meio nervoso, não leva mal, por favor. Não leva, você conversar com qualquer pessoa, não tem problema. A pessoa entende, é o calor da discussão, mas isso é bom, é assim que tem que ser mesmo. Ninguém é sangue de barata também. Se beija logo os dois aí. O problema é que tem um erro lógico, porque quando você experimenta e observa, a realidade experimentada, que é uma das bases da ciência, para que haja ciência, você tem que experimentar, observar, reproduzir, é o contrário daquilo que se esperaria no modelo do globo. Em todas as vezes. Esse é o ponto-chave da questão. Então, a refração explicada segundo o modelo do globo não acontece como deveria quando você sai a campo e vai fazer os testes. Então, mas esse problema, isso não existe. Essa explicação pode ter alguns malucos que falem isso. Sim. Mas isso do ponto de vista de ciência, não se explica dessa maneira. Eu não posso ir contra o que meus olhos estão observando. Esse é o problema, não tem jeito de... Eu entendo que você tá dizendo. Se a gente chegar nessa ilha lá, se eu for nessa ilha, eu estiver no nível do mar, e eu estiver vendo a ilha inteira, e ela estiver inteira, e ela estiver a 30 quilômetros, aí eu vou falar com você, a Terra é plana. Mas como a gente viu, tem números aqui... Tu não tem que ver inteira, tu não tem que ver nada. No modelo do globo, tu não tem que ver nada. No modelo da Terra plana. No modelo da Terra plana, eu tenho que ver ela desde a base. Não, negativo. Pra eu ver desde a base, eu teria que viver no vácuo, sem nada desviando. Tu concorda comigo que... Mas 30 km já não dá pra ver as coisas? Não, imagina, cara. Eu já vi com câmera coisa muito mais... Não, se aliás, tu for... eu tenho uma mira sniper lá que você até vê coisa até... Por que a base do barco some primeiro? Porque a Terra é curva. Isso que é o legal do modelo da Terra redonda. Isso tem a ver com refração, hein, gente? Não. É aqui que a gente... Você sabia? Eu trabalhei com o Thierry, que é o cara... Trabalhei, aí eu tô falando um absurdo, mas acompanhei o Thierry, que é o cara que faz os barcos do Homem um gênio, um francês, um gênio. Não sei se... pode falar com o cara que faz embarcação tal. Embarcações muito grandes, 300 metros e tal, eu tenho que levar em conta a curvatura da Terra no projeto estrutural do navio, porque senão é como eu colocasse algo plano em cima de algo que é redondo, que é a Terra. E aí você vai gerar tensões. Quer dizer, esses caras estão fazendo todos esses cálculos aí à toa. Não, pelo contrário. Ninguém nunca aqui disse que o cálculo não funciona, porque é um cálculo matemático. O problema são as variáveis. Se a pressuposição daquela variável se aplica na observação. Então, só para entender, talvez esteja meio confuso, mas eu fazer um esboço matemático que funciona para criar algo que realmente está ali em funcionalidade e etc. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu dizer que há realmente a curva. Tá vendo? O cara não usa o cupom brigadeiro na Growth, né, Caião? Se ele usasse o cupom brigadeiro lá na Growth, ele tava com a carcaça igual a tua. Tá vacilando, parceiro. Ali, onde o navio está. Então você ali no esboço matemático para você desenvolver um navio, você pode colocar lá um número que sim corresponde com aquilo que ele precisa para criar esse esboço matemático que funciona na prática. O problema é que quando vamos observar, saímos a campo, a tal da curva não tem. Então seria mais ou menos eu dizer assim, se eu crio um esboço matemático, seja ele qualquer coisa no computador, crio um jogo de videogame, esse jogo se faz real na vida real, ele não se faz. Mas aí que tá. Você disse que conversou, né? Valeu, Will. Obrigado. Né? Esse assunto é um assunto que é muito tratado quando tu faz engenharia civil. Engenharia, tu fez engenharia qual? Engenharia de materiais. De materiais, tá? Isso vai ser tratado mais na engenharia civil e aquele que vai fazer ponte, né? Mas esse foi do meu mestrado. Tá, tudo bem, ok. Mas na engenharia é consolidado isso em todos os livros que você pegar de topografia ou de geodésia, né? Que seria um nível acima, que o motivo que faz a ilha aparecer é a refração da luz. Então, essa palavra refração da luz foi aquilo que eu me deparei. Porque eu, matematicamente, trigonometricamente, que é uma área que eu dominava, né? Eu trabalhei com isso a vida toda. Assim, pô, como é que eu tô vendo isso aí, cara? Bom, aí eu fui procurar em livros de topografia, né? A explicação é a refração da luz. Aí eu digo, pô, a refração quer dizer que então a imagem sobe, ela faz uma curva e eu vou enxergar mais acima. E aquilo ali me quebrou a cabeça, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso aqui.
Tu bota um lápis aqui dentro, vê quebrar. Por que quebra a luz? Eu nunca Mas a parei. refração acontece quando você passa de um meio transparente para outro. Não é transparente para outro, é de mudança de meio. De um meio para outro. Se o meio for opaco, a luz não passa. Não, mas Tem que ser um meio transparente o pra meio outro. opaco, tu tá dizendo um dia de neblina aqui, ó, eu não vou enxergar o prédio lá da frente. Sim, não porque passa, é opaco. Né, não Mas tá aí, se é o translúcido. mesmo meio, não vai ter essa refração. Mas a atmosfera nunca é mesmo meio. Por quê? Porque à medida que tu sobe desde o chão até 10 centímetros, 20, 1 metro, 2 metros, 3 metros, vai haver mudança de temperatura. Muito pouco. Não. Tá? Então essa refração é insignificante. Não, Então, não, um livro não, explicando não. isso, eu vou até procurar. Não, calma. Mas a gente consegue colocar o mapa da Terra plana aqui? Só pra Não, gente tu ter tá também fugindo pro mapa da Terra Não, é que plana. assim, todas as explicações que eu peço, você volta pro mesmo assunto. Não, só vamos fechar esse assunto, então. Tem 300 provas Não. de que a Terra é redonda. Todas as Por provas. exemplo, vocês acreditam em outros planetas. Você acredita que existe Plutão, que existe... Plutão já... Claro, Saturno, a gente já vocês disse aqui, acreditam. claro, não, isso não tem nada a ver E com por que com o cerne todos dessa os discussão outros aqui. planetas são esféricos e o nosso não? Não, quem que diz que são esféricos? Não são também? Não sei, não fui lá pra ver. Porque Júpiter eu consigo ver, por exemplo, a olho nu. Tá, mas parabéns, mas tu tá vendo lá e tu não consegue medir. Engenheiro, eu posso quebrar? Esse raciocínio não faz o menor sentido. Por que só tem vida na Terra e não tem nos outros planetas? Por que Mas só quem aqui falou tem? que não tem nos outros Qual planetas? vida? Que vida Por tem exemplo, aqui? nós não encontramos ausência de evidência não é evidência de ausência. A Carl Sagan já disse isso. Mas peraí, olha a proporção que a gente tá falando. Desde que o mundo é mundo, Sim. supostamente levando em conta que o tempo que a Terra já existe, segundo o modelo Sim. vigente, que é gigantesco há 4,5 bilhões de anos, Perfeito. você não tem encontrado absolutamente nada parecido com o que existe aqui. Então. Isso me faz pensar o quê? Legal. Que a Terra é uma coisa diferente do que Então, tá mas fora. é que tá, com todo respeito, Então não dá pra é comparar. que esse argumento é muito ruim, porque Cara, isso aí eu acho muito doido, tá? Eu acho dentro de uma infinidade. A gente é a Terra, frente à quantidade de planetas que existe, é tipo um grão de areia na praia. E achar que só tem aqui, só porque a gente não conseguiu, com os meios que nós temos disponíveis até hoje, descobrir evidências de vida em outros planetas, eu não consigo acreditar nisso, não. De verdade, não consigo acreditar nessa porra mesmo, não. Eu acho que é muito mais... Olha a cara do Júnior. Júnior pensando, hoje eu vou comer um x-tudo, tomar Coca Zero para não dar uma zoada muito. Onde é que eu tava com a cabeça quando eu chamei esse maluco aqui? Porra, tava bem melhor em casa, vendo Netflix. Olha lá, a cara dele pensando. Eu consigo ler o pensamento dele. Mas eu não consigo acreditar que só tem vida nesse planeta aqui, não. Na moral. Eu acho muito mais provável que a gente não tenha métodos ainda de descobrir vida em outro planeta. Ou que as formas de vida sejam diferentes da nossa, sei lá. em 4,5 bilhões de anos, ou mesmo vamos pegar os 200 mil anos que existe a humanidade, tudo que a gente conhece praticamente é o nosso sistema solar. Não. São 9 planetas que a gente conhece, de 1 trilhão vezes 1 trilhão de planetas possíveis. Isso segundo Tá? aquilo. Que provavelmente é até mais do que isso. E não é né? isso, não é isso. Não, Bom, então a gente- tudo que a é muito gente provável. conhece Mas do é o que eu céu. tô falando é uma obviedade. Existe, inclusive, uma matemática que eles mesmos assumem que a probabilidade de existir vida no universo é ínfima. É ínfima. Então, quer dizer, não sou Não, nem eu é que uma tô dizendo equação isso. que mostra até a possibilidade por favor, de você ter Equações. civilização. Olha aqui, ó. Sinceramente, eu Tudo acho- que nós vimos desde sempre olha pro céu e vê o movimento das estrelas. Tem Todos um os negócio planetas que... também são Não, planos. tu tá, não interessa Não, como é, não sei, não fui lá pra ver, não sei o Então, que é. Eu não sei como é que é esse não. planeta, se é uma, A Lua é é uma plana, por radiação. exemplo? Cara, a Lua é muito estranho que a Lua, céu eu não só vejo importa a mesma tudo. face sempre. É muito Isso se estranho. chama acoplamento de maré, é a coisa mais simples do mundo de explicar. Maré, que tá louco, cara. É a coisa mais simples do mundo de O que que é explicar. acoplamento de maré. Como a Lua ela não é homogênea, ela tem densidades diferentes. Imagina um pêndulo, tá? Um pêndulo girando. Por causa da força gravitacional, uma hora ele vai atrito e tal, outras coisas, mas ele vai, obviamente, parar. Ele tá sendo puxado aqui pra baixo, né? A Lua, como ela não é homogênea, ela tem um lado mais pesado que o outro. Então esse lado, quando passa por baixo, ele vai segurando. Com o tempo, ele vai parando. Uma hora ele para. Tá? E a Lua, por que a Lua ela não é homogênea? Por que um lado é mais grosso que o outro? Justamente acredita-se que quando você tinha. Lógico que tem coisa que a gente ainda não tem certeza. Suponho. Mas olha só o que o Roberto está falando, eu acho muito curioso que assim, as evidências que a gente tem até hoje, a gente tem, tudo bem, pode ser mentira, a Terra pode ser plana, já falei, para mim não interessa se a Terra é plana, se ela, é um triângulo, se ela, tem um formato de um pote de coenzima Q10 da Growth com cupom brigadeiro, foda-se. Agora, ele diz que gravidade, o formato da Lua, tudo acredita-se, mas você não pode duvidar do que ele tem ao modelo dele. Ah, não, eu não sei os outros planetas que eu nunca fui lá. E por acaso tu já foi, Roberto, já foi no tal domo para ver se é de vidro ou não? Também não, Então, compadre, se tu não quer que desacreditem os seus termos, os seus conceitos, não sai desacreditando coisa que tem um nível de evidência muito maior do que a tua, né? Isso eu achei meio arrogante esse maluco, meio prepotente. Todos os modelos. Então, Tá, mas a gente tá falando- Eu estou falando da refração de uma ilha que eu não devia ver resolvendo. Você tá Eu usando... não tô pressupondo nada. Eu não tô pressupondo nada. Sim, Eu tô sendo porque objetivo. Eu chego aqui e falo do que a ciência não tem certeza, eu não falo que tem certeza. Porque um princípio que a ciência já de cara fala é que nós temos dúvidas, que não sabemos. Mas não, você tá partindo de a argumentos que ciência- não são provados. a em nenhuma ciência- circunstância. Não, tem vários argumentos Tá indo contra o provados. que você tá falando. Ó. João Redondo diz o seguinte: o erro do teste da ilha Summit é que a equação funciona a nível do mar, que acontece somente se emergirmos o observador na água, não no tripé de areia de um... Aí, ó. Esse já é... Exatamente. Isso já é um diferencial. O ponto de observação utilizado é 1,5 metro acima do nível do mar. Eu não sei nem se a questão da maré também não... A maré alta e a maré baixa também não dificultariam a visão da ilha. Também não sei. Pode ser que sim.
Mas esse é um ponto interessante. O ponto observacional está 1,5 metro acima do nível do mar. E isso é uma diferença do caralho, né? Faz sentido. Porque a gente tá aqui falando de teste, curvatura e refração, porque isso é provado. Isso é provado. Isso é Agora eu quis ir além para explicar outras coisas. E você utilizou a palavra acredita-se, você parte de uma pressuposição, o que é natural, mas inclusive. Mas não é crença, é que os modelos mostram isso, eles tendem a isso. Aí, claro, algumas coisas ainda não são provadas. Perfeito. Agora, É uma coisa, de maré é tranquilo. O que nós estamos falando aqui é o seguinte, o que o seu Humberto estava tentando explicar sobre refração é algo que é reproduzível, é mensurável, você consegue observar na prática. Por isso que ele importa infinitamente mais do que uma questão de comparar a Terra com o Júpiter e etc, que não faz o menor sentido. Por que eu ando aqui na Terra plana pro lado e eu vejo a bordinha da Lua, se ela é plana também? Por exemplo, eu tô aqui, aí você falou que ela tá virada a mesma face. Por que eu não ando aqui na Terra plana e eu não vejo a bordinha da Lua, por exemplo? Não, porque realmente ela não é uma esfera, senão eu ia ver o lado. A Lua, ela não é uma esfera. Não é uma esfera, não tem nenhuma prova de que seja uma esfera. E aí, quando você vê a sombra da Lua a gente dá sorte. Não, o motivo da sombra da Lua, o que causa... sempre tá virada a face pra gente. Não é da sorte. Cara, não é sorte. Quando tu já observou... a explicação do modelo do globo, vai parecer sorte. O que eles explicam. Essa Terra plana aí, ó. Cara, não sei o que é isso aí, cara. Isso é um mapa azimutal aqui distante. Isso não é mapa de Terra plana. Tá indo muito, tá atropelando. Tá, então acabou o assunto. Então, aceita que a topografia diz que o motivo que a imagem tá aparecendo é a refração da luz? Tu aceita isso? Não, de jeito nenhum. Se ela tem, a gente viu uma informação aqui, por exemplo, de 112 metros. Teria que ir lá e medir, e eu tô vendo a altura que tá acima dos 70 metros não visíveis. Por exemplo, eu teria que ir lá e medir. Tá, só que não é medir, não é questão de medir. É questão de medir. Não, esquece aí a mítica. Pensa assim, ó, qualquer topógrafo, inclusive já foram alguns topógrafos, engenheiros civis no canal lá que a gente... Ascari diz o seguinte, Briga, você acha que tem um tom religioso nesse assunto terra plana? Porque uma caralhada de bíblias antigas mostra formar a terra plana como certo. O que se descreve em Gênesis tem tudo a ver com o modelo. Mas, cara, se eu falar aqui, é que eu não quero polemizar em relação à Bíblia, em relação a crenças, eu acho... Cara, eu respeito pra caralho... vamos lá, respondendo a tua pergunta. Sim, eu acho que tem pra caralho um tom religioso nesse assunto terra plana. Pra caralho, tá? Agora, eu sou muito reticente em acreditar piamente na Bíblia. E aí eu não quero nem polemizar aqui, porque eu sei que esse assunto às vezes ofende a fé de algumas pessoas, e eu sou um cara, super de boa em relação a isso, eu respeito todo tipo de religião, todo tipo de fé. Se tu é uma pessoa boa de coração, se tu não faz mal para os outros, pelo contrário, se você busca fazer o bem para os outros, eu tô cagando, não quero saber se tu é católico, se tu é protestante, se tu é macumbeiro, se tu é budista, se tu é, sei lá, aquelas porra que adora pedra, abraça árvore. Eu tenho uma certa dificuldade em crer na Bíblia que nós temos, tá? E qualquer dia eu até posso me alongar mais sobre esse assunto aí. Mas, cara, falando que a Bíblia da avó dele tem uma terra plana. Costuma debater, que é no canal do André Mariano, ele chama o pessoal, os professores lá, e eles vêm com toda a disposição, trazem o seu conteúdo que eles mostram na aula, para explicar isso que eu estou te falando, que existe a refração da luz e que faz a imagem subir, tá? Então isso é uma coisa consolidada pelos professores, pela ciência, pela topografia, tá? Achei ofensivo, escreveu o seguinte: sim, terra plana é totalmente religioso, terra plana, terra jovem, design inteligente, por aí vai. É tudo pseudagem, não se comprova na realidade. Tamo junto. Aí, quando eu me deparei com isso, eu disse, poxa, então quer dizer que a luz desvia. Eu não sabia que desviava dessa maneira. Fiquei quebrando cabeça meses para entender. Só que quando eu fui olhar como é que eles calculam esse desvio, ele acabou de falar ali. Que o mapa do 112 metros, é isso o superchat? Tá. Então tem 112 metros mesmo, a ilha. Então acabou a história da Terra plana. Então agora acabou. Bom, vou ter que procurar. Tem 112 metros mesmo. Vou ter que mostrar. Então acabou a história da Terra plana. Até porque não é. Porque se a única prova que vocês tiveram até agora é absurdamente facilmente refutável dessa maneira... Léo, é que dessa forma, tu estaria praticamente considerando nós como sem critério nenhum. Isso aqui é um caso. Existe... É que a gente tá o tempo todo falando desse. Tá, mas eu podia falar de faróis. São feitos avistamentos de faróis. Os faróis, eles vão ser muito menos sujeitos a fazer curva de nível, porque ele é uma construção, né, onde tu mede a altura dele em relação ao nível do mar. Todo mundo sabe, não tem ali um mapa de faróis do mundo inteiro, entendeu? Então, o André fez várias vezes experimentos lá de faróis que não eram para ser vistos e são vistos. Teve um farol que ele lá foi umas 8 vezes, né? Esse é um dos motivos, Matheus. Como eu vi no outro. Então, cada dia eu vi uma forma diferente. Teve um dia que viu praticamente todo o farol e não era para ver daquela forma. Então, se nós ficarmos pegando aqui, aqui tá dizendo que é 112. Na época que foi feito esse levantamento, deu um furubudum aí na internet e apareceu o topógrafo para refutar. Nenhum deles falou que era 112. Pegaram o mapa cartográfico oficial lá no IBGE, não sei o quê, para mostrar que a ilha Summit tinha a tal altura. Eles queriam ter precisão. Eu não sei como é que veio. É muito simples. Troca o exemplo. Não troca o exemplo. Esquece então o seguinte, essa não está refutada. Mas não dá pra dizer que tá refutada, porque se a informação anterior era de 42 metros e agora tá de 112, na verdade... Não tem como saber. É aí que tá o ponto. Então por isso que eu tô falando. O melhor é você fazer o quê, então? Usar outros exemplos. É muito simples entender. Pelo amor de Deus, ninguém sairia da minha casa, se eu da casa ali pra usar a ilha Summit pra provar a forma dela. Não é isso daí. Vocês estavam falando sobre a questão da Lua.
O que o público tá querendo saber assim, por exemplo, ele falou, por que tudo é redondo, tudo é uma esfera, só a Terra que é plana? Ou também, no caso, se existe mesmo essa questão de um corpo atrair o outro e tudo mais, tem essa questão se existe essa gravidade fora daqui da nossa esfera, né? Olha, quando você sobe, se existe a gravidade. Isso daí é uma aqui, pergunta muito né? interessante para quem acredita no Na próprio modelo gravidade, do globo, porque isso. se eles não... Só um segundinho que eu tenho que fazer uma parada aqui, para avisar pra galera. Não é aqui. Pau. Rapaziada que tá aí no YouTube. Eu quero avisar o seguinte, a partir da semana que vem, eu vou ainda ver com a minha equipe, tá? Se é possível isso, porque os lançamentos que a gente faz aqui dos nossos treinamentos, quando fecha, a gente sempre vende por uma semana e quando fecha, fecha mesmo. Eu não entendo muito bem dessas porra, como é que faz para abrir vaga extra, o caralho, tá? Só botar aqui o link da live. Mas eu quero ver, aí eu quero saber de vocês, se vocês gostariam, quero ver se eu consigo com a minha equipe lá, e eu acho que eu consigo, porque, porra, os caras trabalham para mim, porra. Mas eu quero ver se é possível, vamos melhorar assim, melhorar a fala, ver se é possível. Quero começar a partir da semana que vem a fazer um sorteio aqui para a galera que tiver que mandar o superchat, para poder, né, uma forma de agradecer. A galera que virar membro ou que mandar os superchats durante a live, eu vou sortear toda live eu quero sortear um treinamento nosso. Então, pô, sei lá, o Joãozinho foi sorteado antes do final da live, eu aviso. Joãozinho foi sorteado, ele escolhe um treinamento nosso. De todos, desde o Investidor Casca Grossa, IA Academy, Renda Rápida, todos. Ele escolhe um lá e aí ele ganha esse... ele já fez, ele dá para quem ele quiser. Entendeu? Essa é a ideia, tá? Gostaria de saber o que vocês acham. E agora a galera que está no Twitter, olha só, eu botei aqui embaixo da live, vocês estão vendo a live aí no Twitter, embaixo tem um link para a live no YouTube. Daqui a 5 minutos eu vou desligar a live no Twitter e vou continuar só no YouTube, tá? Então, assistam aí, já cliquem, já vão lá para o YouTube, daqui a 5 minutos eu vou desligar no Twitter e vou continuar só no YouTube. Como que conseguem provar a massa atraindo massa aqui, provar a gravidade aqui, se tudo é com base em modelos vai matemáticos... entrar tudo. Por que não conseguem provar lá fora, então? Não, mas provado é provado a gravidade. Você não tem eu quero um experimento de massa. Não, eu quero um experimento, então, de massa atraindo massa. Na verdade, uma massa. O maior sai menor, né? Massa atraindo massa. Inclusive, o nosso sistema solar só existe por causa disso. Não, aí é outra pressuposição. Aliás, todos os satélites que a gente joga no espaço, não sei que o Elon Musk tá torrando dinheiro. Não, negativo. O satélite é uma coisa que a gente joga no espaço, ele funciona. O satélite você joga, você lança ele, alguns têm até motores, inclusive, eles ficam no confinamento magnético. Mas então, eles abastecem, inclusive, tem satélites que eles mesmos têm que abastecer de tempos em tempos para ele continuar circulando acima de nós. A própria estação espacial da NASA é uma espécie de satélite assim. Ela fica dentro de um confinamento magnético, a gente consegue observar o campo magnético da Terra. Inclusive, só para complementar, a própria estação espacial, que dizem que ela está orbitando numa velocidade absurda, mais de 20 mil por hora, fora da Terra. O Leonai está dizendo o seguinte, ó. Tudo que temos hoje foi calculado considerando a Terra esférica e funciona. A teoria da Terra plana não prova nada e ignora Einstein, Newton, Hawkins. Vamos apagar milhares de anos de ciências, então, de ciência. Isso aí eu tenho, exatamente, isso aí eu tenho uma grande dificuldade de acreditar nesse modelo Terra plana justamente por isso, porque muita coisa que foi formulada partindo do pressuposto da Terra globo, funciona, né? Você consegue observar o olho nu de quando em quando ela passando aqui. Então, assim, nem a observação da expansão espacial é coerente com o que é explicado. Mas vamos lá, os satélites, então, eles estão... Porque os satélites estão lá, eu tô usando meu celular. Não, eu sinceramente não consigo afirmar isso, porque pode pesquisar no Google. Eu quero uma foto real de um satélite em órbita, ou um vídeo de um satélite na Terra, porque eles dizem que tem mais de 10 mil. Filmando, né? Os lançamentos de satélites, você tem um monte. Você não, lança... tá jogando isso pra ganhar dinheiro. Falar, bom, aí é outra história, né? Claro, né? Uma indústria, talvez, né? Será que tem Guerra Fria? Será que tem a ver com a corrida espacial? Mas sempre de dominar a Lua, de poder geopolítico? Aí o diâmetro da Terra, ele foi medido no século V a.C. por um cara que usou 2 varetas. Sinto muito, mas não dá, né? Não dá, né? O cara usou 2 varetas e aí tá todo mundo concordando com ele desde tanto, todas as medidas. Isso é muito estranho, porque precisa ressuscitar um cara que ninguém nem sabe afirmar se existiu ou não pra provar que a Terra é uma bola. Não consegue provar isso. Muito mais fácil agora com toda a tecnologia, o avanço da ciência. É tão simples que até um cara com 2 varetas, 2.500 anos atrás, conseguiu provar. Por quê? Como ele provou isso? Ele, justamente pela sombra da Terra, pela sombra da Terra, desculpa. Você tem a luz do Sol batendo. E o cara viu um poço lá, não lembro se era no Egito, se era na Grécia, tá um poço, e um dia do ano, aquele poço não tinha sombra. Sim. Então o que ele imaginou? Nesse dia, né, eu tenho o Sol aqui perpendicular, tem a luz do Sol perpendicular. E aí o que ele fez? Ele mandou um outro cara naquele dia, 2.200 km, se não me engano, colocar outra vareta. Se a Terra fosse plana, o Sol gigante, nenhuma das varetas teria sombra. Né? Mas uma tem, uma não tem sombra e a outra tem. Sim. E aí justamente aí por geometria básica, ele viu lá a sombra que formava e ele mediu. E o curioso é o seguinte, ele errou por muito pouco. Era 42 mil quilômetros de perímetro, ele errou por 75 quilômetros, sei lá. Eu me permito aqui refutar essa tese. Claro que eu respeito e faz sentido dentro do modelo Globo. Como você muito bem mesmo falou, engenheiro, você disse que dentro desse
desse suposto experimento aí que foi realizado, né, que ele mandou outra pessoa caminhar todos esses quilômetros para colocar lá a vareta e ver a diferença de sombra, eu me permito dizer o seguinte: você mesmo partiu do princípio de que, supondo que o Sol esteja numa distância X de 150 milhões de quilômetros de distância, que ele seja 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Se eu aplicar o mesmo raciocínio para o modelo terra plana, imaginando que o Sol é bem menor do que a Terra e está muito mais próximo, a diferença na sombra será exatamente a mesma. Em outras palavras, esse experimento de Eratosthenes não prova absolutamente nada. Em ambos os modelos, eles são equivalentes, os resultados são os mesmos. Aí é muita coincidência, mas tudo bem. Aí a gente... Não, é uma questão só de modelos, é isso que eu tô dizendo. Entendi. Você pega um modelo e tá certo, dentro do seu modelo, o que você acabou de falar faz sentido. Você pega um Sol de um tamanho específico, uma distância específica, julgando que a Terra já seja uma bola, pode ser, vai dar essa diferença de sombra. Mas se eu aplicar no modelo da Terra plana e eu imaginar que o Sol é menor e que daí ele tá mais próximo, terá exatamente o mesmo Mas aí resultado. tá, você falou do Sol e a Lua, que eles estão dentro desse domo aí. Que a gente poderia chegar lá no domo. É sempre bom avaliar que eu não tô falando isso com certeza porque eu não fui lá, não sei, mas em tese sim. Em tese. Eu tenho essa... Mas fizeram até uma expedição pra chegar no domo lá, para que não deu em nada. Ah, que jeito. Pelo amor de Deus, né? Por favor. Mas por que a gente não pode chegar no domo? Quem foi? Fizeram uma Falou isso, quem expedição foi? pra chegar na Lua, falaram que ia voltar lá agora e não foram, porque falaram que não tem recurso, né? Que acabou o Foram financiamento. várias vezes, Agora o inclusive, Trump falou que chegaram o na sonho Lua. de Marte acabou também, né? Porque também não vai mais pra Marte O também. Gorgonoid falou, apostou R$1.000 pro Sérgio de que até 2030 eles voltavam. Não, E não, agora por favor. já cancelou a missão já. Se não Pra Lua ou pra chegaram... Marte? Não, pra Lua. Se não chegam... Mas, A pergunta que eu faço é a seguinte: se Não não chegar na chega Lua, nessa você quer missão. falar de chegar no domo e fazer toque-toque no domo? É que o domo, em tese, tá um pouco bem mais próximo que a Lua, né? Não. Se a Lua tá dentro, Imagina, Mas a Lua velho. tá mais ou menos Não, se a Lua tá dentro, não o domo tá pra cima, né? Não tem como. Mas vamos lá, mas por que não tem como eu ir até? Porque a gente vai até Porque os Estados Unidos, a gente vai até a Austrália e não consegue chegar no domo, por Porque quê? aqui, chegar até a Austrália, até os Estados Unidos, isso daqui é um ambiente onde as condições de temperatura, pressão são adaptadas para que o ser humano consiga sobreviver. Quando a gente imagina de ir pro espaço por conta de radiação, a gente chega a um determinado ponto que não consegue mais subir. Inclusive, isso pode ser aplicado pro próprio mar também. Dentro do mar, o ser humano não explorou nem nada. O ser humano explorou absolutamente, com tanto de tecnologia, com os equipamentos formidáveis da NASA, o tanto de dinheiro que eles recebem, não conhecem nada do oceano que tá dentro da própria Você tem uma Terra. atmosfera Mas o espaço, eles conhecem muito bem e vão pra Lua e voltam, né? Mas sobre qual é a a- resistência Não tem pra você ir pro consistência espaço? isso. Pra você ir pro espaço, Radiação? é só o escape da atmosfera, só o escape da gravidade Não, da Terra. isso Pra envolve você, todo todo mundo mundo. vai ter o impacto da radiação. Todo astronauta que vai, ele volta com vários problemas. Não, Inclusive, isso que ele faz, que ele Pontes foi, lá sempre foi. brasileiro, ele tem vários problemas de saúde por causa disso. Mas o nosso único empecilho que a gente tem pra sair daqui, o maior empecilho, vamos dizer assim, não o único, obviamente, é a gravidade da Terra, que eu tenho que ter uma velocidade de escape pra sair da gravidade da Terra. Pra ir pro fundo do oceano, pra ir pras costas de Marianas, a 12 km, a cada 10 metros você tem uma atmosfera de pressão. Então, Você destrói, você implode qualquer coisa. E o que é pior? Aliás- Então a discussão é o que é pior? A pressão do oceano ou a radiação do espaço? Vou fazer uma pausa para pedir para a galera que está no YouTube se inscrever no canal. Se inscreve no canal aí, dá um like no vídeo, por favor. Tu que não está inscrito, tô te vendo. E a galera do Twitter, aqui embaixo, da onde você está assistindo, tem um link para a live do YouTube. Eu vou desligar agora a live no Twitter e vou continuar no YouTube e fazer a mesma coisa na Twitch, tá bom? Obrigado. Tamo junto. Continuemos aqui. Se você acha que se você colocar a sua mão dentro do micro-ondas 30 segundos, que é uma radiação boa, você acha que vai morrer por causa disso? Não, sem dúvida. Né? Então você vai ser exposto à radiação, isso vai ter um Mas impacto tem- sobre você. Sim. Eles sofrem com isso, inclusive eles são estudados por isso, mas claro que o cara não vai morrer por muito- essa exposição. Não é um tanto quanto... É meio confuso isso, porque como eu falei, pra mim não tem consistência isso. Dizer que eles conseguem enfrentar uma coisa tremenda que é a radiação, que do meu ponto de vista é pior do que lidar com a pressão do oceano, seria pior, né? Do jeito que eles apontam que seja o espaço. Pra mim é um ambiente que me parece ser bem mais hostil do que o oceano. E eles não conseguem. Inclusive, recentemente morreram lá as pessoas do submarino, não me lembro agora que profundidade eles estavam. Nem Sim, pra sim. resgatar, Sim, porque eles era foram- pra resgatar eles. eles Os estavam equipamentos no- Porque se sofisticados naquela, não se existem. naquela profundidade já implodiu de problema, Sim. imagina ele afundando mais ainda. Então imagina mesmo o astronauta viajar por cerca de quase 400 mil quilômetros, que é a suposta distância da Terra em relação à Lua. 400 no mil quilômetros espaço. tem maré, que já fez Espaço. mais que 400 mil quilômetros. Espaço. Quanto mais 6 foguete. No espaço. Pro espaço é embaçado. Mas por quê? Ah, mas é uma porque é o que eu tô falando. É uma viagem que você tem que fazer Difícil. contínua, né? Difícil é fazer uma série de agachamento com 200 kg nas costas. É difícil pra caramba, um supino com 160 kg. Pô, ir pro pra Lua, pô, isso aí é um Mas, negócio... por exemplo, eu tava vendo. Você tem algum mapa de terra plana que vocês aceitam pra gente ver? Não, essa questão do mapa, isso daí é altamente também discutível. Não existe um conceito. O mapa do globo, qual que é o mapa do globo? No mapa do globo tem muito consenso. Né? Isso é bem consensual. A gente pode falar sobre Não, isso O também. mas mapa, só- o mapa tá da tudo terra certo plana isso? não tem consenso? Tá tudo certo aí? Você tem o azimutal equidistante. Porque, que nem eu falei, uma coisa que dá força pra uma tese científica Claro. é fazer previsibilidade. Ah, não, No mapa do lógico. globo a gente tá Mas, isso por é favor, certo, mas mas a peraí, gente não calma. tem nenhum consenso do mapa da Mas terra calma plana. também, peraí, a gente também não pode ser assim tão ansioso e afobado. Não tem como eu e o Roberto Score aqui chegar a mostrar um modelo pra você que tá sendo discutido, só tá sendo discutido, inclusive, por nossa causa que tá aqui e por vocês que se dispõem a conversar sobre isso, uma coisa extremamente recente, comparado com um modelo do globo que já foi matematicamente criado pra defender coisas que, inclusive, não se aplicam nas observações. Eu acho que o primeiro passo é justamente o que a gente tá fazendo, que é questionar coisas que são louváveis no modelo do globo que sejam questionadas. A gravidade é questionável, a curvatura é questionável e a refração. A partir do momento que você desmistifica. Eu vou falar uma parada aqui. Vou até botar para mim aqui esse vídeo aqui. Só questiona a gravidade quem nunca transou com uma gorda e ficou por baixo. Coloca isso na cabeça de vocês. Um cara que já transou com a gorda, tô falando gordinha, gordelícia, tô falando gorda, e ficou por baixo, esse sujeito não tem qualquer dúvida em relação à gravidade, tá? E eu falo aqui com conhecimento de causa, porque eu já fiz atrocidades nessa vida e já passei alguns sufocos. Papo reto. Justifica esses 3 pontos, você começa a entender que o modelo do globo se torna impossível, porque essas coisas, teste de curvatura, gravidade e refração, não funcionam Mas experimentalmente vamos lá, do jeito que se deveriam não tem funcionar no modelo do gravidade, globo. se não tem gravidade, por que as coisas caem?
Olha, o diferente. Isso. Aí. É que não foi respondido. Tá. Não, Por que que... não, posso responder tranquilamente. O Só não quero atropelar respondeu... nada, que eu tô tentando falar. O Sandro respondeu respeitando o tempo isso aí de cada um. várias vezes, né? Primeiro lugar, se ela cai é porque ela subiu. Se ela cai é porque ela subiu? Se eu pegar esse copo aqui, sou eu que estou pegando o copo, eu estou tirando ele da posição, eu estou aplicando força sobre o objeto para ele sair da sua posição aqui de repouso. Vocês não acreditam que meteoro cai, por exemplo? Não, para mim não tem meteoro. Não existe. Já caiu até em carro. Tu viu uma matéria em carro. Cara, é uma propaganda. É uma propaganda, cara. É uma propaganda. Os caras fizeram uma propaganda lá. Aliás, falaram que no museu tinha um pedaço da lua também, era madeira petrificada. Não, aí você pegou um caso de uma madeira, que o cara pegou lá e jogou num saco, viu? Caralho, o cara tá negando que existe meteoro, é uma propaganda, então, para ele fica alguém lá no domo de vidro jogando pedra nos carros para enganar os outros. Cara, é esquisito essa porra, hein, meu? Eu acho esquisito pra caralho. Um milhão de provas contrárias. Por favor, não. Não, mas vamos lá, meteoro então não existe. Não existe porque até eu já vi. Viu meteoro? Não, tu vê um fenômeno atmosférico. Meteoro é um fenômeno atmosférico. Não cai nada. Não cai nada, cara. Caiu outro dia, sabe? Procurei no jornal, a gente meteoro caiu num carro. E tava lá, o cara. É uma propaganda, Léo. É uma propaganda. Aí ferrou. Tu já pensou um meteoro cai lá de não sei da onde, em cima de um carro e fica ali pousado em cima de um carro? Aliás, tem leis, que aliás caiu ontem. Aí tu me quebra. Inclusive, perdão, meteoro não existe. só fazer uma observação, inclusive é até engraçado, porque eu vi no YouTube, tava na minha live uns tempos atrás, né? Apareceu uma cratera na praia de uma cidade, cujo nome eu não me lembro. E aí a jornalista foi lá, tinha uma cratera perfeitinha, redondinha, bonitinha assim, né? Logo apontaram que a causa poderia ter sido um meteoro. Poderia. Mas chamaram um especialista. Era um astrofísico, um astrônomo, ele foi lá, falou, foi um meteoro, foi lá, mediu, olhou, falou, explicou tudo, concluiu que era um meteoro. Alguns dias depois, um cara foi lá cavar um buraco. Ele cavou um buraco lá e saiu na mídia que foi um meteoro. Então, assim, se o engenheiro Léo viu um meteorito caindo do espaço, por favor, filma isso. Ele viu. Você vai ganhar notoriedade na internet. Tem um monte, é só procurar na internet. Ele viu um meteoro que vai caindo. Isso tá Eu vejo na internet luzes no céu, luzes. Eles dizem que é um meteoro caindo. Faz um barulho, mas meteoro ninguém mostra. Poxa, não, peraí, ó. Ele falou que caiu um meteoro em cima do carro. Nem o vidro quebrou. É um. Não, o cara acabou o carro. Cadê o meteoro? Cadê o pedaço do meteorito? Onde tá? O cara, inclusive, vendeu. Vale uma fortuna. Então vamos lá, peraí. Não, tudo bem. Agora, se meteorito não existe. Não, procura o meteoro cair em cima do carro. Meteorito existia. Procura aí. Não existe mais. Agora meteoro caiu em cima do carro. Por favor, aí. O meteoro caiu em cima do carro. Procura aí. Qual é o nome do lugar? Caiu. Lugar não lembro. Não, foi do Brasil, lá no Nordeste. Meteorito. Calma aí, então tá. Eu tenho uma outra dúvida aqui. Tá bom, meteoro, nunca ninguém filmou e o caralho. Mas e chuva de granizo? Chuva de granizo eu já vi. Já amassou a porra do palho todo. Eu tinha um palhinho branco, amassou meu palho todo. Quebrou as telhas lá da casa do vô. Então, a chuva de granizo é o quê? De acordo com esse senhor. É alguém que fica lá no domo de vidro atacando pedra de gelo nos outros? Haja freezer, né? Pra congelar, fazer tanta bola de gelo, né? Pô, granizo é gelo, não é diferente, ele cai, porra. Caralho, mas cai. Caralho, esqueci de botar. Terra, inclusive, é ferro e níquel é uma coisa extremamente difícil de se achar. Você vê os países que... Tá, não cai do espaço, mas cai, porra. O que o cara tá falando é que não existe gravidade, cai como, então, esta porra? Como o caralho cai, então? Não era pra cair. Porra, é isso que eu tô falando. Não interessa se vem do domo, se não vem do domo, se vem... Porra. Cai por quê? Se o cara nega a gravidade. Porra. Não era pra cair. É uma coisa que varia absurda, a gente usa muito em aço inox, varia absurdamente o preço, não tem em qualquer lugar. Você tem uns países desgraçados, como Rússia, Indonésia, Cuba, por exemplo. Aí você acha espadas, antigas ficaram famosas. Tem uma que chama a do Julius, do rei Carlos Magno e tal. Você tem algumas espadas que ficaram famosas, porque elas eram de ferro cromo, brilhavam demais, tinha uma resistência absurda. Não tinha como as pessoas terem essa espada, terem essa tecnologia e extrair esse níquel nessa época. Certo. E isso vindo de meteorito. Tá? Então, e como se encontra vários meteoritos... Não, aí olha a foto, aí ele pegou a foto do Chapolin, pra usar como prova. Foi eu acho que assim, aí ele pegou a foto do Chapolin. Eu posso ser sincero, por favor, vocês me dão aqui, só pra eu ser um pouco sincero. Esse assunto de meteoritos... Aí perdeu a seriedade. É legal pra analisar esse tipo de assunto, mas olha só, a gente saiu de refração com uma coisa, vamos pra espada. Pra falar de força de espada e meteorito, são coisas... A Terra não explica tudo não explica. E a Terra plana não explica. O CERN não explica. A Terra Globo, pra existir, depende fundamentalmente de gravidade, e a gravidade não é provada. É uma tese. É uma explicação do porquê os corpos caem. O seu Roberto tava tentando explicar aqui agora. Aí a gente saltou pro meteorito. O meteorito é uma coisa que a gente pode. A gente pode discutir no civil, não viu se alguém viu e não filmou. Uau, o carro quebrou, porque foi um meteoro. O cara vendeu o meteoro e ficou rico, tá? Cadê o meteoro? Por que o meteorito cai e não sobra pedaço nenhum pra contar a história? Entende o que eu tô dizendo? E é legal. É que nem falar dos planetas. É legal ficar especulando tudo, mas para fins de provar a topografia, a forma da Terra, não vai trazer o resultado que a gente quer. Não adianta. Mas explica uma coisa, desde o começo. Por que você juntou há poucos minutos atrás um argumento sobre esse assunto ser, digamos assim, estudado e divulgado, principalmente a partir da Guerra Fria. Da questão daí da Lua, vocês estão falando da Lua, né? Se o homem foi ou não pra Lua. Não, sim, digamos assim, são as pessoas que acreditam no formato da Terra redonda e tal.
Como que o assunto terra plana surge? Porque alguns dizem que ele surge por causa de uma matriz religiosa, é verdade? Não. Não, nunca. Bom, pelo menos comigo nunca se tratou disso. A questão da. Não é nem religião, é Bíblia. A questão da Bíblia veio a posteriori. Depois que eu comecei, inclusive o assunto terra plana, quando foi despertado esse interesse por mim, chegou por acaso também esse assunto, aí depois disso eu fui ter contato com a Bíblia. Vi que na Bíblia o modelo defendido lá é justamente esse. O modelo cosmológico defendido pelos antigos hebreus é esse. Tá lá em Gênesis esse modelo. Os judeus acreditam nisso, né? Me falaram. Tem vários. Você pega aí, tem rabinos, tem pessoas do mundo aí que falam que a Terra. Eles defendem dessa forma. Mas aí sim eles partem de uma religião. Eles pertencem a uma religião. Aqui nós nunca partimos de religião. Estamos partindo justamente da área científica. Primeiro, porque a religião a gente sabe que é complicado, cada um acredita uma coisa. Não é todo mundo que lê a Bíblia. Enfim, isso aí, puxa, aí a gente pode ficar aqui o ano inteiro falando e não chega no consenso ainda. Mas vocês acreditam que a Terra se formou de um disco de acreção, porque ela foi no passado uma bola de lava, por exemplo, quente, e ela foi se solidificando? Vocês acreditam? Eu não consigo. Como que a Terra surgiu? Eu particularmente acredito no relato de Gênesis. Se você me perguntar como que o mundo foi criado, pra mim, foi através do design inteligente. Aí entraria a questão do design inteligente. Que, lógico, não tô dizendo que o design inteligente defende a Terra plana, porque eles não defendem. Não sei se alguém defende Terra plana, não sei. Mas design inteligente eu tô dizendo no sentido de que uma mente inteligente fez esse reino. A Terra sendo um reino. Por isso que eu falei que não dá nem pra comparar, inclusive, com os planetas, que são outras coisas. Porque na criação divina, os planetas surgiram pra quê? Pra trazer referência pros seres humanos. Desde que o mundo é mundo, inclusive, o ser humano navegava como? Através da observação das estrelas. É assim que eles sabiam onde eles estavam, pra onde tinham que ir, porque não se perdiam. Porque sempre tinha estrela polares no centro. A única estrela fixa. E as outras que circulam em torno dela. Não, mas não sempre teve estrela polares no centro. Sempre teve. Tem um vídeo. É uma informação que eu sempre tive. Tem um outro vídeo aqui essa pra gente mostrar. informação- Tem um outro vídeo pra gente mostrar que é do 38. Tá, mas peraí, vamos só falar Sobre isso, sobre as É estrelas. que a gente tá dando tanto só salto essa aqui. estrela polar, tá? Que é um negócio legal da Terra. Porque, por exemplo, as estrelas, só pra saber, estão aonde? Estão dentro ou estão fora desse domo? As estrelas, biblicamente falando, e como eu nunca fui até lá pra saber, então o que eu posso usar é apenas uma especulação dentro do que diz a Bíblia, certo? Que é o que eu creio. Segundo o próprio Criador, as estrelas, elas compõem o firmamento. Elas foram colocadas no firmamento junto aos planetas que têm diferença das estrelas comuns. São consideradas estrelas errantes, porque eles têm um movimento retrógrado, de vai e vem, que é diferente das outras Porque estrelas. estrela errante, na verdade, eram os planetas. Inclusive, planeta significa errante. Isso, porque ele tem esse movimento diferente das outras estrelas e Certo. diferente da Polaris, que é a fixa. Então, Então, isso aí é o que eu sei, é o Mas não máximo é. que eu sei. Agora, se você me perguntar, cientificamente falando, eu também tô em busca de mas as resposta. estrelas, também. Não define é que, como assim, formou. eu já não sabia disso, eu não entendo nada sobre Terra plana. Mas vamos lá. Quer dizer, a Terra plana ela depende de um ser superior para ter criado a Terra. Claro. Tá, legal. Já não vai ter uma explicação científica. Outra coisa, então as estrelas, elas estão. A gente tá parado e as estrelas estão girando. Sim. Certo? Sim. Ok. É só pra explicar isso da estrela polar. Ela nem sempre. A estrela polar ela nem tá no centro do Polo Norte, acho que é até um grau desviada. E vai desviar mais, porque a Terra ela tem um movimento de precessão. Claro. Né? Tá, mas em quantos milhares de anos? Daqui 13 mil anos, por exemplo, tá. o Polo Norte vai Quem é que vai estar estar vivo lá pra comprovar que isso aconteceu? Então, mas aí a gente faz uma progressão. Isso é matemática básica. Não, matemática não prova, cara. Matemática Aí, funciona. né? Aí eu faço Olha, isso, olha que não. interessante. Eu Aí viro pra você e faço- falo assim, Gênero, olha só que sim. interessante. Fala pra você assim, ó. A gravidade existe. Eu coloco na conta e bate. A conta bate. Não, eu mas provo peraí, que a gravidade sim, mas existe. Eu provo que a gravidade existe batendo na conta, não, porque na conta que eu utilizei foi a medida de aceleração de queda. Eu jogo meu não sim. provo massa atraindo massa através de um cálculo matemático. Isso que você está usando é um modelo matemático. Não, isso é observação. A Tá, Terra tem 13 esse mil momento. anos? 13 mil Não, anos? peraí, eu tenho uma observação no período e eu extrapolo. Eu jogo esse meu celular no abismo, Claro. e aí uma hora eu não vejo mais. Tudo bem. Aí eu vou falar, não, ele não caiu. Eu não Na hora que tenho- de ver, ele parou. Perfeito, eu entendo sei que ele perfeitamente o que caiu. acontece. Certo? Inclusive, eu dou o direito de qualquer pessoa de fazer extrapolações, eu acho que em alguns casos é até necessário. Mas você há de convir que extrapolação é uma coisa, provar é outra. Ele tá Eu jogando posso o celular. Ele Não, tá não, jogando. Mas extrapolações, mas como é que eu provo? Extrapola. Então, mas A peraí, extrapolação do Léo é O a que vai seguinte, fazer ó. o movimento, a Terra, o planeta Terra, que tá tendo esse movimento, é igual chegar e falar assim, a Terra tá, ela tá, é que vocês acreditam que tá girando. Não, pode usar, não tem Mas problema. tudo bem. Mas vamos lá, o Sol tá Não tem girando, de problema, acordo com vocês, tá Tá. girando. Então quer dizer que ninguém pode falar que daqui 1000 anos ele vai continuar girando. Com base no modelo matemático que está partindo de sofismas matemáticos de pressuposição. É observação. Não, aí tá legal, não entrou observação. Estamos falando Ele aqui de jogou- modelos. Vocês estão vendo, Não, no ano passado, acabamos Olha aqui, de falar Léo, de modelos olha, Fraco, matemáticos. ó. Tu disse que tu vai pegar o teu celular, tu vai jogar ele num abismo, né? Certo. Aí então tu vai jogar o celular, tu vai esperar pra ver a hora que vai ver o barulho pra calcular, né? Não, Qual- acho que não precisa. Não, como é que vai saber se chegou no fundo, não? Ué, por exemplo, eu coloco sensores. Na verdade, eu tenho a gravidade, nem precisaria disso. É só o ponto de Não, saída. tá. Mas eu poderia colocar sensores, tá? Medir um espaço que eu consigo ver, que eu tô vendo, meço a velocidade dele, a aceleração dele, e o resto, o que eu faço? Interpolação. É assim que a ciência Não, trabalha. não, peraí. Se não existe interpolação na ciência, vamos acabar com a Tá. ciência. Não, peraí, se tu vai A pegar. ciência não existe mais. Não, cara, calma aí. Pelo ó. amor Tu de vai Deus. pegar o sensor. Calma. Calma. Tu vai pegar o sensor e vai Por chegar, exemplo. vai chegar um momento que esse sensor vai ter que detectar que parou. Eu cheguei no fundo do poço. Mãe gordona do Diguinho, líder do multiverso das mães, diz o seguinte: depois que eu montei no brigadeiro, as bolas dele ficaram planas. Meu irmão, eu tô achando isso muito doido. Vou te falar, sabe como é que seria legal para assistir esse podcast? Doidaraço, tomar as 2 garrafas de vinho. Meu irmão, ficar doidão, e ficar e rindo pra caralho. É só assim pra ver uma porra dessa. Não tem como. É tudo muito achismo da porra toda. É tudo muita doideira. E aí um acusa o outro. Porra, como é que tu sabe? Tu nunca foi lá, mas o outro também nunca foi. E, porra, e por que tu... não, que não existe. Tá, mas cai. E por que o não existe meteorito? Porque ele não cai, porque, porra, massa não atrai massa, tá? Mas granizo cai. Tá. Porra. Não precisaria, mas tudo bem. Vamos supor que eu não tô vendo, ou que o poço não tem fundo. Não, Eu só tô dizendo que eu não preciso ver todo o fenômeno pra entender o que vai acontecer.
Não, porque, cara, se tu vai jogar o celular e vai demorar 13 mil anos pra tu poder saber qual é o fundo desse poço, tu tá fazendo uma baita de uma interpolação. Se eu jogar esse celular pra lá... Não, tu falou agora que tu vai ver estrela polar daqui a 13 mil anos, ela vai ter mudado. Se eu pegar uma bolinha e jogar pra lá, eu tenho um vetor força, eu sei exatamente calcular onde vai cair. Uma bolinha, vai cair, eu mas sei, olha a olhar diferença. pra trás, não é tipo, vou olhar pra trás, aí, não, agora a bolinha fez uma curva. Não, pelo amor de Deus, tem interpolação básica, entendo o exemplo da bolinha que você tá dando, só que saltar disso pra estrela em 13 mil anos... Ué, mas você tá Isso construindo é isso nos últimos milhares de anos. Mas vamos lá, então esquece a estrela. Então vamos lá. De novo, é por isso que eu disse, ó, como é por que isso tu que eu faz? disse. Como é que tu faz? Essa discussão prova o ponto. Gente, Eu falei que mas falar do céu é especulativo. Por quê? Porque você tem que fazer extrapolações, você tem que partir de princípios, de cálculos que foram pré-estabelecidos. Premissas, né? Premissas matemáticas que já foram Axiomas que foram pré-estabelecidos com base no modelo. Só de axiomas, não, pelo amor de Deus. Não, mas de coisas aprovadas, né? Não, sim, mas a gente tá falando disso, eu tô falando disso, pelo amor de Deus. É que isso não é axioma. Isso você não, mediu. exemplo que eu tô A dando. Terra é uma coisa gigantesca. Se tá tendo esse movimento, é só se aparecer o Galactus aqui pra frente da Terra. Né? Então não tem ponto que eu tô tentando falar só. Que esse tipo de extrapolação, o que a gente tá aqui tentando conversar, não adianta. Mas você concorda que quando eu olho não uma dá estrela polar, se eu colocar uma câmera, tá? Filmando, tô no Polo Norte e tô filmando a estrela polar. Eu vou ver todo o céu girando, tá? Em torno da estrela polar. Não vai. Eita, nós temos um monte de vídeo. É o sol da meia-noite, né? Um monte de coisa. Cara, tu não consegue ver todo o céu. Não, mas se eu vejo duas estrelas, mas ele tá se eu dizendo conseguir ver duas estrelas, eu vou ver Não, isso. tu vai ver aquela parte que tu tá visualizando naquele momento, Mas você né? concorda que eu vou ver o que Vai eu ver estiver girando, visualizando, eu vai vou ver girando, exatamente. certo? Eu vejo a mesma coisa, exatamente a mesma coisa no Polo Sul. Só não tem uma estrela no meio. Tá. Pelo menos tem uma que tá muito longe e não é visível. Tá? Ok. De acordo com a Terra plana, não era pra acontecer esse fenômeno Não, no nada a Polo ver, Sul. nada a ver. Não entendo. Porque você tá na... Mãe gordona do Diguinho, líder do multiverso das mães, diz o seguinte: se a gravidade não existe, como eu gozo deitado e a porra vai no teto? Pô, mas aí tu tem uma piroca fuderosa? Vai no teto? Porra. Não, é que assim, ó, ele tá Só- dizendo, Vamos lá. quando tu tem o giro das estrelas lá, tu vai Sim. no Polo Norte, tu vai mostrar como é que é o time-lapse, né? Vai gravar ele, vai formar um círculo em torno do polar. Se tu for no sul, vai formar um círculo em torno da mas por que sigma não pode? Não, aí que tá, ó, ele acha que não pode, tinha que ser uma bola pra ser assim. Não, a visualização é local, é da pessoa que está vendo na sua abóbora Mas é por celeste isso que eu tô particular. falando. É por isso que eu falo, é uma coisa óbvia. Falar do céu não dá justamente por isso, não né? Se eu no ponto que eu tô, dependendo do ponto específico que eu tô, eu, particularmente, tenho uma visão peculiar. É A minha visão. pontual. A minha visão é pontual daquele ponto do céu. Sim. Com o tamanho do céu, da Terra e do céu, cada observador em pontos ter a sua diferentes visão. terá a sua própria Olha, observação. mas olha só que legal, ó. das variáveis também atmosféricas. Eu vou citar um exemplo Se eu tô na Terra simples. redonda, você concorda que as estrelas Sim, estão sim. na Terra Concordo. redonda? Certo. Eu tenho Concordo. aqui o planeta e tá girando, É. as estrelas Sim. que a gente considera fixas, porque elas estão tão distantes que o movimento é pouco perceptível, certo? Então a Terra tá aqui girando e eu consigo ver, tá, daqui as estrelas fazendo esse movimento, certo? Tá. Quem tá no Polo Norte, Certo. quem tá aqui, quem tá na borda da Terra plana, ele não ia conseguir ver ele como centro. Ele ia ver as coisas passando por ele, Não. como uma pista, e não girando em torno Não. da Terra plana. Isso é o básico. O que o cara Não. que está no Polo Sul ele enxerga é uma abóbora celeste em cima da visão dele. Cada um tem a sua. Vou citar um exemplo bem prático. Ó. Tu já observou um dia em que está visível um arco-íris? Sim. Tá? Mas assim, um arco-íris intenso, que tu vê ele, tu tá viajando de carro e tu observa aquele arco-íris. Se tu andar 1 quilômetro, 2 quilômetros, o arco-íris vai andando contigo. Tu nunca vai, por isso que tem aquela história, não vai chegar no fim do arco-íris. Nunca chega, porque ele tá andando contigo. Certo. Então é a mesma coisa, o Sol e as estrelas, eles estão andando contigo, conforme tu está visualizando. Pelo amor de Deus, não me fala um absurdo desse, não. Não. É que teu exemplo é absolutamente não comparável, tá? Acontece quando você tem sol e você tem, por exemplo, gotículas de água disperso no ar, certo? E na hora O que eu quero dizer, E os ursinhos, como é que é o nome? Os ursinhos carinhosos. Como é que fica nessa história do arco-íris aí? Isso aí ninguém fala. Isso aí ninguém fala. Quero ver refutar os ursinhos carinhosos aí no arco-íris. Isso aí eu não vi ninguém falar nem refutar. eu quero Você tem um dizer. ângulo, você acabou de explicar pela refração. Você tem um ângulo de refração que vai fazer difratar, inclusive, aquela luz e eu ver as cores. Ok? Ele tá difratando naquelas gotículas de água e chegando em mim. É. Quando eu ando, para ter a mesma refração e o mesmo ângulo para chegar em mim, são outras gotículas. São outras eu tô vendo gotículas, gotículas exatamente. diferentes. Agora, as estrelas Exatamente. que eu tô vendo seriam as mesmas. Porque eu tô vendo daqui, Não. agora eu vim pra cá na borda. A origem- Só que aqui, elas estão em torno de mim. Brigadeiro não tem que ir para essa conversa. Graças a Deus. Graças a Deus. Porra, participar dessa conversa aí é ser esperto? Eu quero ser burro pra caralho. Porra, quero ser mais burro ainda do que eu sou, então. Briga, como você veio parar nesse assunto? Se tiver interesse sobre o Super Xandão, eu disse muitas vezes que gosta de você. Vai uma live com eles qualquer dia. Cara, eu vim parar nesse assunto porque vocês pediram, a galera pediu pra eu fazer um react desse debate aí. Eu gosto pra caralho do Super Xandão também, gosto dele pra caramba. Mas eu não tenho o mínimo interesse nesse assunto, não, pra falar a verdade. Porque pra mim não muda em porra nenhuma o formato da Terra. É Elas isso estão aí. girando. Isso. Aqui não. Aqui elas não podem estar girando em torno de mim, se a Terra é plana. Por quê? Por que Porque não? você tá na borda. E daí? É como... Não, vamos lá. Mas a questão não Peraí, tem. Isso se não eu onde foi estou, definido isso. Imagina que eu pudesse voar, tá? Vamos supor que a Terra é plana, Certo. é um carrossel.
Se eu tô no centro do carrossel, eu vejo os cavalinhos girando em torno de mim. Imagina que eu tô voando no centro do carrossel, super-homem. Tô voando no centro do carrossel. Os cavalinhos estão girando em torno de mim. Aqui, se eu tô na borda do carrossel, os cavalinhos estão passando embaixo de mim. Aqui, e não em volta. Olha, ou não? olha o exemplo aqui, ó. Tá? Vamos supor que essa área da mesa aqui seja a área da Terra, tá? É uma área, não é retangular, né? Mas vamos supor que seja. Certo. E aqui é o centro. Então, a pessoa tá aqui no centro. Certo. Aqui no centro e ela tá vendo o céu aqui. Se ela for para o sul, ela vai junto com o seu. As estrelas andam junto com ele? Não, a visão que ele tem tá. Desses 4 aí em ordem, qual mais transa e qual menos transa pelo seu detector de beta, brigadeiro? Acho que o que mais transa é o Júnior, seguido do Super Xandão. Ali a briga do que menos transa é feia, hein? Ai, cara. E um empate técnico na última posição. Time, na moral, eu não aguento mais. Eu tô morrendo, tá? Tô falecendo aqui, não aguento mais ver essa porra, não. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença de todos. Porra, fiquem com a Terra do formato que vocês acharem melhor. Eu prefiro imaginar a Terra no formato de uma xoxotinha. E eu tô morando no grelo dela nesse momento. Que, de acordo com o meu pensamento, eu vivo no grelo da Terra, tá? Beijo para vocês. O Bascari diz que o Scur tem 7 filhos. Puta que pariu. Certamente eu não tenho televisão em casa. Tamo junto, galera. Fiquem com Deus aí, tá? Obrigado pela participação de todos. Os